Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, uma quarta-feira, dia 14. Acabamos de sair de um feriado aí da segunda-feira. Deu para o pessoal descansar? Eu acho que deu, né? Agora, nós que somos professores, ficamos trabalhando. Aliás, o mês é nosso, mas a gente está trabalhando muito. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos aqui com o nosso convidado, com o Elis Merlin, arrumei, desculpa, Merlin, e com o Alex, e vamos estar falando hoje sobre as práticas de metodologias ativas. Agora nos comentários, por favor, deixem suas perguntas, acessem nossas redes sociais, nossa página da Classmaker Educação no Facebook, nossa Rádio Educomunicação, estamos com 9.280 ouvintes, subimos 280 pessoas em uma semana da nossa última live, Alex. Da nossa live da Cultura Maker, subimos 280 pessoas. Então, assim, entra lá também na nossa rádio, a Rádio Classmaker Educação, acredita na educomunicação. Tem a nossa rede também, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, e tem também o nosso Facebook, além do nosso site, o classmaker.com.br, onde você também pode se inteirar tudo o que está acontecendo. Bom, vou passar aqui rapidinho a nossa agenda para vocês e em seguida nós vamos passar para o Alex e o Alex vai passar para o Elis. Elis, você na hora que você for entrar é assim, conta um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho como que você entra na área da educação, o que que você faz hoje, porque assim, o nosso público gosta de saber a história dos convidados. Então, eles gostam, assim, de ter a empatia, de se pôr no lugar daquela pessoa e se imaginar em outro lugar, ou imaginar em novas possibilidades, ou perceber que o local onde ele está hoje sempre pode ser melhorado. Então, aí você conta pra gente toda a sua experiência, como foi sua trajetória, seu percurso, ok? Tá bom, Carla, obrigado pelo convite, Classmaker, Carla. Alex, muito obrigado pelo convite também participar com vocês aqui nessa noite. A minha trajetória na educação é um pouco inusitada. Elis, espera só um pouquinho, eu vou Sim. passar a nossa agenda. Ah, legal. Aí, Desculpa, pode passar. Aí o microfone é seu, eu vou passar a agenda. Tá bom. No dia 15, no dia 16 de outubro, ou seja, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, vamos ter um evento na PUC, ok? Na PUC da Consolação, não é presencial, mas estou dizendo que é lá, porque é lá que fica o programa da linha de trabalho, da linha de pesquisa, que é o TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Amanhã vai acontecer, no dia 15 e dia 16, vai acontecer um encontro de pesquisa da PUC, ou seja, os mestrandos e doutorandos vão estar apresentando as suas linhas de pesquisa, as suas perspectivas, como que está o trabalho, a importância desse trabalho dentro da área da educação, porque o TID ele trabalha sim com uma linha muito forte na educação, é uma das linhas, na verdade é um guarda-chuva muito grande. Então, você consegue trabalhar na interdisciplinaridade. Então, vai ser muito legal. Eu vou estar abrindo o assunto, falando as novas tecnologias no currículo dos docentes, falando agora das escolas mais inovadoras do mundo, às 16 horas. Vai haver certificado para quem estiver assistindo. Como a gente sabe que os professores têm aquele plano de ascensão e apresenta certificado, então, não percam o encontro. Vocês vão ter várias pesquisas. Eu divulguei aí para vocês verem. Vocês recebendo agora uma divulgação minha, mostrando todo mundo que vai estar falando agora no dia 15. Então, gente, não percam que vocês vão gostar demais, ok?
O Alex vai estar mediando o evento no dia 16, que é sexta-feira. Então, vocês também vão poder mandar pergunta, ok? Para o pessoal que vai estar fazendo a apresentação e vai estar colocando os seus dados para receber o seu certificado também. Muito importante, gente, certificado vai para o Lattes. Educadores, estamos falando, sábado eu dei um curso sobre currículo Lattes, como preencher a plataforma e o que você precisa fazer, porque a plataforma Lattes está se comunicando com a Sucupira e os dados, alguns dados não estão tendo equivalência, a gente está tendo que arrumar os dados. Então, gente, vamos poupar sofrimento, vamos fazer o nosso portfólio digital, que é essa nossa ferramenta agora de divulgação do nosso trabalho, e do Lattes também, além de estarem preenchendo a plataforma e arrumando o perfil de vocês lá no LinkedIn, como o Alexandre Mesquita, já conversou isso daí com vocês também. Pessoal, então vamos continuar aqui. Então, dia 15 e dia 16, nós vamos ter esse evento no TID. Eu estarei falando às 16 horas do dia 15, amanhã no TID, e na sexta-feira eu vou estar dando uma aula sobre as redes sociais virtuais, junto com a Roberta Guadanucci, na escola dela, na Bubblegum School. E eu vou estar falando isso daí com ela às 15 horas. O evento vai ser transmitido, ela vai estar mandando o link. Então, isso quer dizer que na sexta-feira, quando ela me mandar o link, eu vou repassar o link para vocês, ok? A minha aula especificamente vai ser aberta ao público. As outras aulas não serão abertas, porque é para o pessoal da escola dela. Mas, por exemplo, a Maria Parlato vai estar dando uma aula também sobre aprendizagem criativa. A Maria, se eu estiver errada, me corrija, mas se eu não me engano, a Maria entra às 14 horas, ela entra uma hora antes. E a aula da Maria também vai ser aberta, ok? Então, essas duas aulas são abertas ao público e a gente pode assistir todo o conteúdo. A gente vai ter, inclusive, ali alguma conversa, a gente vai estar falando também sobre a informação midiática, sobre o fake news e os memes na educação que fazem parte das redes sociais virtuais, ok? Bom, no dia 19 de outubro, eu vou estar voltando, eu vou estar sendo convidada, gente, pelo Alex, para falar como aplicar as redes sociais virtuais na educação. Agora nós temos aí o novo ensino médio, chegando com projetos, aprendizagem baseada em projetos, e as duas ferramentas, que já foi falado isso, eu vou estar conversando, inclusive, isso daí, eu vou estar fazendo uma capacitação aí, junto com algumas pessoas, alguns parceiros, e nós vamos estar falando isso, entre outras coisas, falando sobre as redes sociais e os portfólios digitais na educação como ferramenta de avaliação com processo online. Quem está querendo saber um pouquinho mais sobre isso, entra na nossa live no canal do YouTube da Cresmaker Educação, todas as nossas lives estão lá. E nós fizemos uma live com o professor Moran, falando sobre o processo de avaliação online, e nós falamos exatamente sobre isso. E agora vem essa nova surpresa, essa reformulação do novo ensino médio. No dia 21 de outubro, nós vamos estar aqui com o Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. No dia 23 de outubro, nós vamos estar aqui com a professora doutora Ana Maria de Grado Hessel. Desculpa. Ela vai estar falando sobre o pensamento complexo de Morin. É uma sexta-feira. A professora Ana, ela já veio aqui anteriormente fazer uma live conosco. Ela estava falando sobre autopoiese como uma ferramenta de ensino para a vida. E aí os professores pediram que queriam um pensamento complexo. Carla, a gente quer uma live de pensamento complexo. Aí eu e o Alex, que já conhecemos, falamos assim, olha, então nós vamos com a professora Ana, porque ela é uma sumidade no assunto. Então a gente sabe que ela vai atender muitas expectativas de vocês. O dia 26 de outubro, nós vamos estar com o Adelson Mesquita. Gente, Mesquita, Adelson Mesquita. E nós vamos estar falando sobre segurança cibernética na educação. Isso também faz parte de informação midiática e redes sociais virtuais. Importante o tema. No dia 28 de outubro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. No dia 29 de outubro, pelo YouTube, eu fui convidada pela doutora Cláudia Lopes para estar falando sobre a educação 4.0 no ensino de inclusão, no ensino inclusivo. Essa live vai estar acontecendo pelo YouTube. Então, eu vou estar divulgando para vocês também sobre esse horário. Em novembro, no dia 4 de novembro, nós vamos ter uma live com a Ana Melchert falando sobre a importância da iconografia
na Educação 6.0 e suas questões legais. Gente, é tudo de bom essas informações para nós que somos educadores, usamos trechos de livros, usamos imagens na aula. Ela vai explicar até onde vai o nosso direito de utilizar essa imagem e quando para, e por que a Educação 6.0 vem de encontro a essas questões legais. É fantástico, gente, fantástico. A Ana Mestre, ela tem um percurso aí, ela faz produção de conteúdo educacional para diversas empresas que, enfim, fornecem para várias escolas aí em rede. Olha, uma profissional fantástica. Bom, no dia 16 de novembro, não, minto, desculpa, no dia 11 de novembro, nós vamos ter uma live com o Leonel Mercato, da Universidade Aberta de Portugal. Só que essa live ela vai estar acontecendo devido aos problemas de fuso horário às 14 horas. Então, nós vamos estar transmitindo, claro, às 14 horas ao vivo e à noite, às 21 horas. Eu e o Alex, nós vamos estar entrando ao vivo com vocês, vamos transmitir a live e vamos complementar para estar dando um espaço para aqueles que não podem assistir durante a tarde. Então, a live vai acontecer às 14 horas, nós vamos estar com transmissão, mas à noite a gente volta. Nós vamos estar mostrando a gravação e aí eu e o Alex vamos entrar ao vivo. Gente, é um profissional fantástico, ele já trabalha há muitos anos, ele agora é um dos colaboradores do Departamento de Criação de Mundos Virtuais. Imagina se eu gosto desse assunto. Criação de mundos virtuais em Portugal. E aí ele, inclusive, ele conversando comigo, ele convidou eu e o Alex para fazermos uma live de construção de mundos virtuais, transmitindo lá para a Universidade Aberta de Portugal. E, inclusive, para aquela aldeia da... eu não lembro agora o nome da escola da Luísa Bagão, que ela entrou em contato. Bom, mas enfim, quando Alentejo, acho que né? É o agrupamento de Alentejo, que é das escolas dela. Bom, aí no dia 16 de novembro nós vamos estar com o Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiências de aprendizagem, conexões e possibilidades. Fantástica. Dia 18 de novembro nós vamos estar com a Tatiana Paz. A nossa live vai ser sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Colocamos essa live dela no dia 18, devido ao dia 20 de novembro nós temos o Dia da Consciência Negra, que esse dia não deveria existir, ok? Porque todo dia nós não temos que ter uma data especial para aquilo que é um direito nato das pessoas, ok? Então, é um dia de conscientização e é muito importante a gente estar falando da inserção dessas pessoas no mercado, mas a gente entende que isso é um direito natural e mundial, ok, gente? Que isso esteja bem claro. No dia 23 de novembro, eu vou voltar com o Alex em uma live falando sobre educação 5.0. No dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui novamente com a doutora Elaine de Sarno e nós vamos estar falando sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nós conversamos há um tempo atrás aí com a Maria Eugênia Obeninski, só que o olhar era diferente, era medicina antroposófica, falava sobre o extra lesson, metodologia waldorfiana, então era uma outra pegada, tá? Agora, essa pegada da doutora Elaine é aquela que a gente tem um pouquinho mais de proximidade, tá? Como identificar a medicação, qual é o tratamento, comorbidades, ok? Bom, eu acho que por enquanto é isso. Alex, agora fica com você para falar sobre os nossos cursos. Ok, maravilha. Boa noite, Carla. Boa noite, Elis. Boa noite a você que está nos assistindo aí de casa. Um bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live depois com a gente aí. Eu sou Alexandre Mesquita e juntamente aqui com a Carla Luxic, estamos aqui apresentando para vocês as lives da Classmaker Educação, que tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade para que você, educador, tenha insights e comece a utilizar as novas ferramentas contemporâneas em sala de aula, ok? Afinal de contas, cada vez mais o nosso mundo vem ficando mais moderno, vem se modernizando mais, as novas tecnologias estão aí e os nossos alunos precisam, de fato, sair da escola já sabendo utilizar essas ferramentas, ok? Bom, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre os cursos que estão rolando e os cursos que vão rolar aqui na Classmaker Educação. Está rolando o curso de construção de mundos virtuais, utilizando o software Minecraft, aí junto com a Carla Luxic e o Sérgio Lara. Também está rolando o curso de música na educação com o Benê Moreno. Para vocês que não conseguiram se programar para realizar esses cursos, não se preocupem, porque ano que vem a gente vai ter novamente construção de mundos virtuais e música na educação. Quem assistiu às lives do Benê
viu que ele é um sucesso total aí em relação na área de música e, além do mais, utilizando a música para a inclusão, ok? Tanto no ensino quanto também de jovens, crianças de qualquer idade. E a terceira idade também vale. Cabe lembrar que o curso de música na educação, você não precisa ser um profissional da música. Basta você ter um interesse em querer utilizar esse recurso também no seu processo de ensino e aprendizagem, ok? Dia 27 agora, de outubro, começa o curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato. Pessoal, esse curso é muito importante porque você vai aprender a construir objetos educacionais que ajudam as crianças em relação ao sensomotoro, em questão da criatividade. Enfim, é um curso também que você depois pode utilizar esses objetos, até mesmo para quando você entrar no curso de Robótica 1, você já tem alguns objetos prontos para aperfeiçoar as funcionalidades ali dele, certo, Carla? Sim. Bom, depois nós temos em novembro, a partir do dia 10 de novembro, vocês também não podem perder esse curso de Educação 4.0, porque ele é um pré-requisito para quem quer fazer depois futuramente o Educação 5.0 e o 6.0, que são os cursos que serão lançados também no ano que vem. Esse curso de Educação 4.0, pessoal, ele traz o mínimo necessário para que o professor tenha conhecimento das ferramentas que os seus alunos, de fato, precisam utilizar para além do muro das escolas. Porque o que acontece? Antes do advento da pandemia, era proibido muitos recursos digitais, os quais já fazem parte da vida profissional de todos os jovens que estão fora da escola. E muitos desses aparatos, eles eram proibidos o seu uso dentro de sala de aula. Um exemplo básico é o celular, é o iPad, é o tablet, que pós-pandemia não, né? Assim que aconteceu o advento da pandemia, porque a gente ainda não passou dela, esses objetos foram fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. E muitos professores tiveram que refazer todo um trabalho de aprender a utilizar essas ferramentas em prol da educação, num processo de letramento digital dolorido e que ainda está numa fase de absorção, vamos chamar assim. Então, você, educador, que quer ter insights, que quer aprender e sabe como construir projetos a partir do uso dessas novas tecnologias, realize um curso de Educação 4.0, tá ok? E também tem curso novo. Quem assistiu a live com a gente sobre construção de games, como utilizar os games para educação com o Igor Arnaldo. Quem não assistiu essa live, por favor, acesse o nosso canal no YouTube, Classmaker Educação. Joga lá, escreve lá no YouTube Classmaker Educação, vai aparecer o logo da Classmaker. Você vai lá, clica no sininho e já se inscreve no nosso canal, que todas as nossas lives você irá ficar por dentro, tá ok? Então, o Igor fez com a gente uma live sobre games e agora ele também vai dar para a gente um curso, não sobre games, mas sim sobre as novas ferramentas, as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino, que é de grande valia também para você, educador. Aprender mais sobre as gerações, como é o comportamento do seu aluno, como que ele vem aprendendo, quais são as novas ferramentas que ele já vem utilizando, vamos dizer assim, desde o berçário, certo? Vai lá, Carla, contigo. O pessoal me mandou aqui no WhatsApp, terá certificado? Essa é a pergunta de 1 milhão. Para todo educador, esse curso vai ter certificação? Gente, esse curso tem certificação e ele é assinado por 2 mestres na área de tecnologias e mídias digitais e na área de tecnologias da inteligência e design digital. Então, além de vocês terem certificados, eles são assinados por mestres. Tá ok? Maravilha. Então, pessoal, esse curso do Igor, ele vai começar... Gente, só um minutinho aqui que eu acabei esquecendo de colocar na minha colinha. É 17 aqui, de novembro. 17 do 11, 17 de novembro. Então, no dia 10 de novembro, nós começamos com o curso de Educação 4.0 e no dia 17, com esse curso aqui,
que é as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Tá ok? Bom, para você que é educador, vou falar para vocês novamente. Só no ensino médio, nós temos mais de 1.100.000 profissionais da educação. E aí eu quero saber qual é o seu diferencial no meio desse 1.100.000. Vamos aperfeiçoar, então, o nosso conhecimento, estar antenado e ligado com as ferramentas atuais e, assim, ser a diferença no processo de ensino e aprendizagem e juntos construir o país que, de fato, a gente quer, ok? Bom, hoje nós estamos com um convidado mais que especial, é o nosso amigo Elis Merlin, desculpa, gente, Elis Merlin, a gente ficou na dúvida, Elis, Merlin, mas aí ele vai falar para a gente agora no finalzinho o porquê da pronúncia de Merlin, ok? Eu costumo brincar que é o mago da educação, nosso amigo aí que Foi que eu ouvi falar, hein? Falou, ó, que isso. Faz milagre, hein? Faz milagre. Conhece tudo. Isso. Vocês são muito carinhosos, sim. Obrigado pelo carinho. Elis, bom, ele vai falar hoje com a gente sobre aprendizagem, metodologias ativas. E vamos passar a palavra para o Elis aí, que ele vai conversar com a gente. Se apresenta, por gentileza, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, ver o porquê que você domina o assunto e por que você veio hoje aqui convidado para conversar com a gente e também, né, passar um pouquinho do conhecimento para todos que estão nos assistindo. Contigo, Elis. Obrigado, Alex. Obrigado, Carla. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão ouvindo, que estão nos assistindo, que acompanham nossa live. Agradeço a Classmaker, a Carla, o Alexandre especial. Bom, Elis Merlin, isso daí foi uma dúvida, e aí por convenção familiar, quem assina no final com M se chama Merlin, e quem assina com N é Merlin. Então, a família chegou a um acordo para que não tenha divergência, não tenhamos divergências. Bom, como eu estava falando antes, né, acabei até um pouco da ansiedade, isso é uma característica do professor, querer falar muito também. Comecei falando um pouco da minha trajetória. A minha chegada na educação foi muito inusitada, porque eu nunca pensei em ser professor, nunca quis ser professor, sempre me vi em outras funções e me descobri professor num pré-vestibular comunitário, num grupo de professores que acreditavam no modelo educacional que hoje eu vejo, eu entendo o significado desse modelo educacional, que é uma educação que faça significado, que tenha significado mesmo para a prática. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense, eu tive a possibilidade de estudar em universidades públicas, federais, instituições boas, por acreditar em educação, por meus pais acreditarem em educação, por também acreditar no modelo educacional brasileiro. Eu sou formado em física, nunca pensei em ser formado em física, fui estudar em física, mas aí a vida acabou me levando para algumas formas de educação, e desde a minha graduação eu sempre me vi muito inquieto, como que eu vou ser aquele professor de física, 30 anos falando delta S sobre delta T, vou ficar entrando em sala, jogando giz na cabeça de aluno, isso sempre me inquietou muito nas minhas práticas docentes desde a época da graduação. E eu lembro que eu tinha um professor na graduação que era uma disciplina que poucos gostavam, mas eu adorava a disciplina dele, que ele era uma disciplina de objeto de aprendizagem, que a gente dava aula com sucata, nós montávamos coisas na época com garrafa PET. Isso numa universidade federal, imagina, todo mundo quer ser mestre, doutor, quero estudar nêutron, quero estudar fóton. E aquela aula daquele professor que me entusiasmava de como que eu ia trazer aqueles objetos para poder fazer um significado para os meus alunos, até porque eu não tive um curso de física bom, eu precisava saber ensinar física. E hoje física é o grande mola, o grande vertente, essa grande mudança do que nós vamos passar na educação. E eu comecei sempre a trabalhar com as minhas aulas em colégios privados, colégios públicos do Rio de Janeiro, uma aula com o significado, o porquê daquilo. Não que eu ficava dando somente resolução de problemas, porque acho que esse é um modelo muito difícil de você trabalhar, mas sim que você trabalhar com uma forma de educação que tem um significado para o aluno. E eu comecei a ter algumas inquietudes, principalmente na resolução de problemas de física, sabe aqueles problemas clássicos, um trem que sai de São Paulo com um trem que sai do Rio de Janeiro, mas caramba, não tem trem que sai de São Paulo nem Rio de Janeiro,
Nem o Antônio dá tchau para o José e o José dá tchau para o Antônio, ninguém se vê num trem. Então, esses problemas de física, esses problemas acabaram me levando para uma forma de ensinar diferente, de aplicar algumas formas diferentes. E aí que eu fui descobrir o que era metodologias ativas. Eu me descobri trabalhando com metodologias ativas, fazendo com que a aula tivesse um significado. Do que adianta eu ficar mostrando para um aluno que estudava próximo a uma praia, por exemplo, um plano inclinado, com um cara puxando alguma coisa com pêndulo? Qual o sentido que faz? Mas faz mais sentido para o meu aluno entender que o exercício que ele faz numa rampa, na Smart Fit, ele divide a força-peso e trabalha os músculos dele. Então, isso eu comecei a trabalhar com física dessa forma. E aí eu comecei a desenvolver, na época, que eu não sabia também as nomenclaturas, objetos de aprendizagem, ou seja, materializar os conceitos físicos, as formas físicas, para a forma de ensino-aprendizagem. E hoje eu vejo que há 10, 11 anos, quando eu comecei a trabalhar isso, graças a uma diretora que acreditou no meu potencial e a colegas que também acreditavam nos potenciais, nós começávamos a construir aulas conjuntas e aulas em que o aluno pudesse interpretar o mundo de uma forma física, que, por exemplo, uma questão de física, o aluno poderia questionar, mas por que ele chegou a esse tipo de resultado? Por que existe esse caminho? Por que ele tem que seguir essa liturgia matemática para resolver um problema? E que hoje a gente vê que nos estudos, nas pesquisas, a gente observa que o ser humano consegue encontrar soluções de muito mais forma, muito mais prática, muito mais objetiva, sem ser por um raciocínio lógico-matemático. A gente entende nos perfis de aprendizagem que o ser humano começa a entender, começa a interpretar justamente isso de uma forma muito mais prática. E aí fazendo até um paradoxo com o filme do Will Smith, em que ele tem uma cena do MIB que ele vai preencher um formulário e ele está numa cadeira oval e ninguém pensa em puxar uma mesa para poder escrever. E o Will faz esse tipo de coisa. E isso eu começo a perceber que os alunos começaram a entender física, a aprender física, ciência, de uma forma muito mais próxima, muito mais lógica, do que também totalmente abstrata. E, a partir daí, eu comecei a desenvolver alguns projetos, fui para a educação à distância, voltei para a educação básica, e hoje trabalho nesses dois nichos. Trabalho tanto com educação corporativa, educação executiva, e também criando objetos de aprendizagem e também com formação de professores e metodologias ativas. Então, rapidamente, um resumo do que eu tenho aí de 12 anos de trajetória na educação, e estou à disposição de vocês, se perguntarem, que vocês fiquem à vontade para falar o que quiserem. Legal, Elis, maravilha. E trouxe um pouquinho aí da trajetória de vida dele aí para a gente, para vocês conhecerem também a trajetória profissional do Elis. E, bom, gente, se por acaso escapar no meio da live eu chamar ele de tio Elis, me perdoem. É uma brincadeira entre amigos e eu acabo chamando ele de tio Elis, então vou me segurar aqui para chamar apenas de Elis. Pode chamar, não tem importância não. Ok. Vamos lá, Elis. É o seguinte, a gente veio aqui hoje para falar sobre metodologias ativas, que certo. Também é a área que você mais vem trabalhando também no momento que você trabalha com educação à distância, enfim, e utilizando esses métodos tanto na área corporativa quanto na área escolar e na área acadêmica. É muito importante a gente também trazer para o educador o que é metodologias ativas. Explica para a gente o que é metodologias ativas, porque muitas das vezes tem aquele professor que utiliza e não sabe que está utilizando, Isso. E não sabe nem os conceitos, mas então vamos aclarar para o pessoal esses novos métodos que eles estão utilizando em sala de aula e muitas das vezes não sabem. Por favor, tio, o que é metodologias ativas? Bom, metodologias ativas. Eu estava uma formação de professores há uma semana aproximadamente, e aí eu estava e justamente esses novos termos, eu acho que veio tudo ao mesmo tempo. Veio pandemia, veio mudança, veio live, professor tendo que virar YouTube, e alguns professores ficaram perdidos. O que é metodologias ativas? Metodologias ativas, muitas vezes a gente já trabalha faz muito tempo e não sabe o nome, porque infelizmente a educação ela permeia por nomes, por ondas, né, por novos momentos educacionais. Mas as metodologias ativas nada mais é do que você colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, fazer com que ele seja o protagonista do processo de aprendizagem. Então, aquela professora
lá no interior, aquela professora lá numa escola agrícola, em que o aluno ele já começa a trazer um pouco da experiência, ele cria junto com a aprendizagem, ele traz elementos e cria junto, ele aprende de uma forma muito mais prática, ela já pratica metodologias ativas e nunca utilizou um termo, nunca utilizou uma nomenclatura nova. O que hoje nós vemos com a pandemia, que as metodologias ativas, ela traz o aluno para o protagonismo. O professor, na verdade, ele tira um pouco desse pedestal que colocaram da educação, mas, na verdade, que por um lado é ruim, mas por um lado é bom, porque o professor é ruim, porque o professor acaba sendo sempre o foco, mas o foco não tem que ser ele, tem que ser o aluno. Então, o professor acaba se cobrando também nesse aspecto. E quando sai um pouco do foco, o professor ele é coadjuvante do processo de ensino-aprendizagem. Então, as metodologias ativas ela é justamente isso. Ela coloca o aluno no processo de ensino-aprendizagem, ele é centro do processo de ensino-aprendizagem e o professor ele atua como mediador desse processo. Ele não é o responsável, o professor até um termo tem que ter cuidado de falar, o professor não é o que ele ensina, mas é o professor que ele media a aprendizagem. Então, ele perde aquele conceito da tábua rasa, do douto do conhecimento. Né? O bom que o Google tirou um pouco disso da gente, né? Sabemos tudo, não sabemos nada, não somos doutores em nada, nós temos o conhecimento para conduzir um aprendiz a uma determinada nível de aprendizagem, tanto você quanto eu, ou vice-versa. Então, é esse modelo educacional das metodologias ativas, ela dá essa possibilidade, ela faz sentido para o menino questionar por que eu tenho que aprender que um trem sai de São Paulo, sai do Rio, o ponto de encontro dele, qual o sentido que tem isso, qual o significado que tem para ele, porque veja bem, Alex, hoje a tecnologia está na mão das crianças, como você mesmo disse, antes era proibido, agora não é mais proibido, e o básico, conceitual, não é permitido para a criança. Entendeu por que ela chegou àquele ponto? Então, as metodologias ativas elas potencializam essa forma de aprendizagem, ou seja, ela potencializa que o aluno chegue a esse objetivo. Legal. Então, nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, que na metodologia ativa, a aula passa a deixar de ser apenas uma aula expositiva, onde o professor, que é o detentor do conhecimento, ele senta lá, está em pé lá na frente da lousa e apenas fala, e os alunos só balançam a cabeça e vão recebendo, que nem aquela imagem, né, que o professor vai falando e as cabeças estão abertas e ele vai recebendo. E aí o aluno passa a interagir mais com o professor. Então, quando há o diálogo e a interação, há a dúvida, há o questionamento, há a construção junta de fato, mas resumindo tudo, há uma interação maior entre aluno e professor no processo de ensino e aprendizagem, nós podemos dizer que é uma metodologia ativa. Nós estamos utilizando um processo de metodologia ativa no processo de ensino e aprendizagem, correto? Com certeza, correto. E o mais interessante é que a tecnologia não é o principal, ela é só um meio de tudo isso está acontecendo. Então, por exemplo, a aula se torna muito mais interativa. A minha aula de física, por exemplo, eu uso linguística, posso usar história, ciência de uma forma muito mais rica do que eu ficar somente nessa forma fragmentada da educação. Ou se ensina só biologia, ou se ensina só matemática, química, física. Então, a metodologias ativas ela faz uma amplitude, ela dá uma visão maior do mundo para que o aluno interaja, entenda o mundo que ele está inserido. Esse que é o grande diferencial das metodologias ativas. Muitos professores já trabalhavam com isso, não sabiam a nomenclatura ou até desconheciam, mas o que é interessante é o educador conduzir essa aprendizagem para o aluno, que ele possa entender e interpretar o mundo que ele vive. E aí a gente desenvolve habilidades e competências do século XXI, né, Alex? Que hoje são fundamentais. Do que adianta o garoto saber que o trem A saiu de São Paulo, chegou no Rio no mesmo horário, mas que esse aluno interprete, por exemplo, o gasto que um transporte público vai impactar no meio ambiente, uma notícia falsa de uma ciência, de uma tecnologia que vai impactar em várias gerações. Isso que dentro do contexto faz muito mais sentido com a aplicação das metodologias ativas. Maravilha, Elis, legal. Bom, a gente, geralmente, quando trabalha com educadores, os educadores, eles já dominam bem o que quer dizer método. Então, quando a gente chama de metodologias ativas, você já sabe, você já domina, eu domino, mas muitas das vezes podem ter pessoas que estão nos assistindo também e eles não são da área educacional.
e muitas das vezes eles não sabem o que significa um método. Então, para que eles possam entender melhor o que é, quando a gente fala de metodologias ativas, explica para a gente, Elis, por favor, o que é um método, para que o pessoal também possa saber por que se chama metodologias ativas, esse processo de ensino e aprendizagem. Certo. Bom, método, vamos colocar, tentar de uma forma bem mais informal, um modelo de educação, um caminho, uma possibilidade. Então, as metodologias ativas podemos elencar aqui 5 metodologias, 3 ou 4, algumas formas, alguns modelos de aprendizagem. É óbvio que são exemplos que podem ser adaptáveis para qualquer situação, desde uma educação tecnológica, com uma educação maker, também com uma educação executiva, uma educação corporativa, com uma educação superior. Então, são formas, são modelos, metodologias, são modelos que você vai guiar para você construir a forma de você ensinar, o processo de ensino-aprendizagem. Então, não são métodos e formas são coisas diferentes, né? Não é uma forma de bolo, não é uma receita de bolo, 3 ovos, farinha, é um modelo que você vai seguir. O que é mais interessante da metodologia é porque ela não é firme, ela não é fixa, ela é maleável, ela é adaptável de acordo com o grupo. Então, muitas das vezes, uma metodologia, um método, ele pode ser complementado com outro, ou pode ser criado uma terceira forma totalmente diferente. Isso que é o grande bacana de você trabalhar de forma mais ampla, utilizando esses laboratórios educacionais. Sim, é um passo a passo que eu tenho que seguir para conseguir chegar num determinado lugar, num determinado resultado. Você falou de bolo, e aí começou a subir na minha cabeça aqui várias coisas que, por exemplo, querendo ou não, para simplificar, pessoal, quando você vai fazer um bolo, você segue uma metodologia. Então, você primeiro separa os ingredientes, depois vem os passo a passo, primeiro eu coloco isso, coloco aquilo. É claro que dependendo do tipo de bolo que você vai fazer, a ordem pode variar, mas o método é o mesmo e no final ele tem que ir para o forno assar e chegar a um resultado. Então, isso daí. Comparando, pessoal, a grosso modo, a gente está seguindo o método. Na educação, você muitas das vezes quer que no final do ano o seu aluno chegue a um objetivo X, Y, Z. Por exemplo, o Elis, que já foi professor de física, né? Uma vez professor, sempre professor Elis. Então, professor de física aqui nos auxiliando, ele começou a utilizar, em vez de utilizar os métodos tradicionais, que era para ensinar o aluno a aprender física por meio do trem, por meio de um pêndulo, não. Ele começou a trazer novas características para o seu método de ensino e aprendizagem, trazendo aí ações do cotidiano do seu aluno. Então, o que você faz ali na esteira, o que você está fazendo, está distribuindo peso ou não está, numa prancha, qual que é o peso que o cara faz em cima de uma prancha, como que você calcula isso, enfim, legal, métodos, isso é maravilhoso, Eric. E diz aí, conta pra gente aí no dia a dia, como que você visualiza, como que são passado como que é passado as metodologias ativas na construção de cursos online, por exemplo. Para o professor, por exemplo, o professor que agora está nos assistindo, como que ele pode utilizar alguns recursos da metodologia ativa na aula dele, na aula online dele? Hoje o grande desafio é o professor se tornar um educador, né? Vamos assim dizer, se não tem um termo, eu acabei de criar o termo agora. Ele precisa ter algumas nuances de comunicação que vai ajudá-lo a ter uma aula cada vez mais interativa. E as metodologias ativas, elas funcionam como forma de atrair o aluno. Então, como que ele pode construir uma aula muito mais interativa com seus alunos, com seu aluno participando? Ele pode começar, por exemplo, com perguntas, com questionamento, com indagações, com momentos de perturbação para que o aluno entenda melhor uma situação. Quer ver um exemplo que eu começava com meus alunos do 9º ano, que uma vez de uma escola que eu aboli o teste, e o teste era jogar Angry Birds. Na época, eles teriam que jogar Angry Birds até a fase 10 e me explicar fisicamente o que acontecia ali. Eu tive aluno que pediu, eles me dão a prova, que isso é muito difícil explicar fisicamente. Eu falei, eu não preciso que você explique, escreva, mas que você descreva o que aconteceu com o passarinho quando saiu do ponto A para você passar dessa fase, o que você fez para atingi-lo.
E aí trazer para que ele, esses questionamentos, essas perturbações, tirar da zona do conforto esse aluno para que ele possa potencializar a sua forma de aprendizagem. E o que isso vai contribuir com as habilidades e competências do século XXI que hoje o ser humano precisa? É a resolução de problemas. Então, você dentro de uma empresa, de um segmento, de um mundo corporativo, por exemplo, você precisa ter os conhecimentos, as habilidades técnicas, conhecer de Excel, de Windows, enfim, de outros programas, outras ferramentas, mas você passa quase 8 ou 10 horas resolvendo problemas, tendo um momento de equilíbrio socioemocional muito grande. O Alex sabe disso, já vivenciou profissionalmente comigo isso, ter esse equilíbrio socioemocional diante dos desafios de entregas, de prazos, de desejos e anseios de quem está lá na outra ponta, e, enfim, de contratos, de uma série de coisas. E isso a gente já começa, nesse momento pandêmico, potencializou muito, muito isso. Os nervos ficaram à flor da pele. Então, o professor já começa também a ter o desenvolvimento dessa nova habilidade, o desenvolvimento socioemocional, de trabalhar essa questão socioemocional e de resolver situações problema. Então, hoje, resolver situação problema, eu, por exemplo, em física, não vou perder meu tempo com um trem que sai do ponto A do ponto B, mas de uma interpretação linguística de uma figura, de tentar, né, parar um pouco de ensinar ciência para voltar a mostrar que o povo, que a Terra não é plana, enfim, tentar consertar muitas coisas que hoje o mundo moderno apresenta e mostrar para as outras gerações o como que elas podem potencializar nessa forma de ensino-aprendizagem. É isso mesmo, né, Eris? Porque, querendo ou não, existe muitos tabus ainda em relação às novas tecnologias e, bom, infelizmente, há males que vêm para o bem. E aí a gente vai vendo que, de fato, as tecnologias, ela não veio de jeito nenhum, gente, para roubar o lugar de ninguém, para tirar o lugar de ninguém. Ela veio para agregar. Teve uma época que educação à distância também, as pessoas começaram a falar, não, que educação à distância vai substituir o professor, e isso não é válido, eles querem que robôs venham dar aula, enfim. Teve uma viagem. Teve muitos professores com medo de perder o trabalho e começaram a criminalizar, né? Não descriminalizar, a criminalizar a educação à distância. Sendo que existem várias formas de você aprender. O aluno, ele pode aprender de várias formas, dependendo, é claro, do processo cognitivo que ele tem interno dele, de como que ele consegue interagir com os objetos educacionais. Então, a educação à distância, ela foi mais um meio para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, assim como a aula presencial. Existem pessoas que elas se dão melhores com a aula presencial, existem outras que preferem a educação à distância, porque são mais autônomas, e elas gostam de buscar conhecimento dessa forma. Existem pessoas que ela aprende por meio de jogos, mas muitas das vezes o educador não sabe utilizar essa linguagem dos jogos para o processo de ensino e aprendizagem. Só que o que acontece? Uma das profissões do futuro hoje é o design de games. E aí? Eu vou proibir o meu aluno, sendo que ele pode utilizar o game dentro da sala de aula, sendo que ele pode ser um forte potencial para a criação de novos games. E, além disso, os games criam simuladores que nos ajudam, por exemplo, né, Eris, na criação de simulação de como o cara vai fazer um trabalho, por exemplo, em altura. Então, o cara precisa escalar um prédio, o cara precisa descer num rapel ali, ele precisa fazer uma escalada, descer num túnel. Gente, isso é criado por meio de um simulador. Nós podemos criar um simulador para facilitar para ele esse processo de aprendizagem, de como que ele tem que descer corretamente naquele túnel ou subir aquele prédio, quais são os equipamentos de segurança que ele precisa utilizar. E quando você faz isso usando, por exemplo, uma apostila ou uma aula expositiva, que é o professor lá na frente só falando e o aluno só tendo que escutar, muitas das vezes ele não consegue capturar com precisão esse processo de ensino e aprendizagem. Porém, já com o uso de um game, você já consegue colocar o cara imerso ali naquele ambiente e ele consegue perceber melhor as dificuldades e a importância de utilizar cada equipamento daquele por meio de simuladores, que você aprende como por meio de jogos. Então,
é esse alerta que a gente quer trazer para o educador hoje. É esse alerta que nós estamos buscando trazer para você, educador. Precisamos, de fato, aprender e saber da existência das ferramentas tecnológicas que existem hoje e como que você pode trazê-las para a sala de aula e como você pode construir juntamente com os seus alunos. Então, esse é o grande tabu. E aí, Eris, vou complementar, só para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, é que esse novo formato que a gente vem tendo de aula, ele é um formato que, querendo ou não, está bem relacionado às profissões do futuro e que já vem acontecendo. E vocês vão entender agora, o home office. O home office já existia para algumas pessoas que conseguiam trabalhar de forma autônoma, porém, nem todas as empresas queriam aderir de fato isso. Então, uma empresa ou outra falava que uma vez ou duas vezes na semana você poderia trabalhar home office, mas, na verdade, muitos líderes de equipes não queriam que isso acontecesse. E, enfim, acabou acontecendo. E, querendo ou não, hoje, quando você vê o aluno estudando de forma autônoma, vamos colocar assim, entre aspas, em casa, ele meio que já está tendo uma preparação para o home office daqui para as novas gerações. Então, claro, existe a escola? Existe. O aluno, quando isso tudo passar, o aluno que quiser ir para a escola, ele vai poder ir para a escola. Mas existem alunos que estão se dando muito bem estudando em casa. Sim. São tabus. Sim. Por favor, complemente, Eris. Sim, os novos padrões vão mudar, né? Aqueles alunos que têm, por exemplo, problemas de relacionamento, problema de desenvolvimento. Então, a questão do home office, a minha esposa, por exemplo, já trabalha 3 anos já em home office, ela tem totalmente um controle do que ela produz, do que ela faz, de toda a estrutura dela. Hoje, você trabalhar em home office, você produz muito mais, você é muito mais focado, centrado. Então, observe que os padrões daqui para os próximos anos também vão mudar relacionado com o desenvolvimento das cidades. Você não vai precisar morar num grande centro urbano, por exemplo, você vai precisar ter o padrão de luxo, vai ser ter uma boa banda larga de internet e pode ser numa residência rural, por exemplo. Você vai precisar ter uma impressora 3D para você, caso você queira imprimir alguma coisa, não precisar ir na cidade. Então, as casas, os padrões. Então, você imagina, brincando um pouco de futurismo, como que vai ser essa sociedade, como o centro de, por exemplo, Vila Olímpia, em São Paulo, uma região de grandes prédios, não vai ter as grandes aglomerações. E esse perfil, por quê? O perfil desse funcionário, o perfil desse colaborador, desse novo, dessa pessoa pós-pandemia, vai ser diferente porque ele já vem no modelo educacional totalmente centrada, totalmente focada, totalmente objetivada. Então, quem trabalha em home office tem um perfil muito diferente. E esse modelo educacional vai colaborar também com esse novo modelo e também no novo modelo de sociedade. Veja, como eu disse para vocês, eu não estou preocupado em ensinar o trem que sai do Rio nem de São Paulo. Então, a educação, as metodologias ativas, puxa para uma nova regra de sociedade, um novo modelo social, um novo modelo econômico. E a educação, nesse modelo 4.0, precisa estar inserida. Não adianta, não tem mais volta para a escola voltar a pensar no quadro Lousa-Giz, não vai voltar esse novo modelo. E o educador ele tem que saber que ele é o meio para se chegar. Então, um robô, por exemplo, em sala de aula, ou um computador, vai ser o novo giz dele, vai ser a nova ferramenta que vai auxiliar, vai ser o potencializador da aula dele, mas a discussão e a condução desse processo de aprendizagem, isso nunca o professor, o educador vai perder. Então, essa mudança, não vou dizer, essa mudança que a escola precisa ter. A escola, por exemplo, ela não passa a ser somente uma ter ranking no Enem, uma classificação no Enem, mas preparar cada vez mais pessoas com habilidades e competências para o século XXI, habilidades e competências para um novo modelo social, uma nova sociedade, uma sociedade em que é cada vez mais tecnológica e injusta ao mesmo tempo. Então, como que você prepara isso? Eu sou da área tecnológica, mas eu tenho que pensar no lado humano também. Como que eu vou pensar em trabalhar, né? Que a minha área é chamada, não é ciências humanas, eu só até brinco que são dos desumanos, como que eu, na área de física, de exatas e tecnologia, vou trabalhar esse aspecto humano do indivíduo relacionado com a tecnologia. Fake news, que é uma coisa que tem que ter hoje,
Se eu fosse reitor de um curso, de uma pós-graduação, teria que ter uma cadeira de linguística, de fake news, alguma coisa relacionada a isso, para que as novas gerações já vejam, já tenham um ganho para daqui a 10 a 12 anos nessa nova forma, nesse novo modelo educacional. Sim, legal. E para vocês que não assistiram a nossa live sobre fake news, acesse o nosso canal no YouTube, que lá também nós falamos sobre fake news com o Alberto. Muito bem lembrado, o Eris aí, falar para a gente sobre esse assunto que, querendo ou não, está aí, né? As eleições chegaram, então tomem cuidado com as fake news. Eris, você falou sobre essa questão de fato, né, que não tem mais como voltar. A gente já começou a utilizar os recursos tecnológicos, a escola ela não pode voltar atrás. Mas, infelizmente, muitas das vezes, existem aqueles professores que eles ainda são inflexíveis com algumas coisas, ainda tem aquela mente fechada. Qual que é o conselho que você dá para esses professores que geralmente falam assim, não, precisa voltar tudo, o mundo não pode evoluir? Porque aparentemente é esse o pensamento, né? Quando você quer barrar, quer deixar que as coisas não... Ou seja, quer impedir que as coisas evoluam, se transformem, é isso que ele tá querendo barrar o progresso, entre aspas, vou colocar assim. Qual o recado que você daria para esse professor? Olha, Alex, eu espero Educador, eu espero que eles não façam um bonequinho de voodoo com meu nome, nem espetem depois aí fazendo coisas maldosas comigo. Mas eu uma vez fui dar uma palestra num colégio, e o professor, você veio aqui me esculachar, gente. Eu falei, não vem esculachar, eu vim trazer uma coisa, uma constatação que é real. Nós estamos vivendo um momento de seleção natural. Então, vamos comparar. Caiu um meteoro e os dinossauros não vão sobreviver. Quem são os dinossauros? Aqueles que não querem se adaptar, aqueles que não vão se adaptar. Então, a escola, por exemplo, há 15 dias eu soube de 4 instituições centenárias que encerraram suas atividades, mas não foram por causa da pandemia, foram por causa de anos e anos que resistindo a um processo de evolução educacional. Hoje estamos na 4ª revolução industrial, vamos assim dizer, as máquinas de inteligência artificial, e o modelo educacional ainda é arcaico. Então, não é a decisão do professor que não quer, não vai ser decisão do mercado nem da escola, vai ser uma seleção natural. E agora que começa esse processo, Alex, de seleção natural, se o professor mas eu vou me aposentar. Não, queridão, você não vai se aposentar, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar, porque vai acontecer um processo de seleção natural muito grande. Estava conversando com os professores e aí o professor ficou bravo, porque eu falei com ele que até a estabilidade é uma coisa que vai cair com o tempo nos professores da rede pública de ensino. Então, é um momento que caiu um meteoro, é o marco zero. É o momento de se correr e se adaptar, de se reinventar. O lifelong learning nunca foi tão atual, ou seja, aprendizagem para toda a vida. O professor precisa voltar a aprender, o professor tem que sair do centro, o professor ele é o mediador do processo de ensino-aprendizagem. Se ele não sobreviver, como disse aí, queridão, ele vai Darwin, né? Vai acontecer o processo de seleção natural e enquanto as escolas não se empresariam, as empresas estão se escolarizando. Isso um pensador espanhol que falou essa frase que ficou marcada na minha vida há muito tempo. Alguém ou grupos, pessoas vão fazer um novo modelo, como Classmaker está propondo um novo modelo de ensino-aprendizagem. Então, não adianta, esse modelo é um momento de rompimento. Se o educador não se adapta, não se moderniza, não busca capacitação, não busca um novo olhar na sua prática docente, ele realmente vai ficar aí com os dinossauros nessa grande extinção pós-pandemia. E aí acaba entrando naquela análise que eu fiz, né, no começo da live, porque só no ensino médio, os professores do ensino médio somos em 1.100.000. O que te diferencia desses demais professores? Justamente. Gente, outro dia a gente fez uma live com a Roberta. Quem não assistiu a live com a Roberta, também acesse lá o nosso canal no YouTube, onde a gente falou sobre educação bilíngue, né? Os novos conceitos, as novas leis, as novas diretrizes para uma educação bilíngue. Então, o professor ele precisa começar a se decidir em relação a se ele quer ficar parado no tempo, porque quando ele fica parado no tempo, gente, desculpa, mas quem acaba sendo prejudicado no final é o aluno.
Então, quando você que escolheu a área de educação resolve parar de aprender, quem acaba sendo prejudicado é o seu aluno. E quem acaba sendo prejudicado, vou mais além, é o país. Porque esse aluno acaba deixando de aprender coisas novas, acaba deixando de aprender itens básicos necessários para que ele consiga se virar na vida. Então, essa é a grande questão. E tem um outro detalhe. Se você não passa a se inovar, não passa a buscar conhecimento, a gente tem que ver uma coisa. A aposentadoria também está cada vez mais distante, porque cada vez mais o governo vai mexendo aqui, vai mexendo ali. Gente, daqui a pouco eles vão dizer que não terá mais aposentadoria, e aí? Como que vai ser? Essa é uma grande questão. Então, nós temos que pensar nunca em... Não vou falar nunca em parar. Quando eu falo pensar nunca em parar, não é falar para você que você não tem direito a descanso. Não, você tem direito a descanso. Mas é bom que você tenha consciência que você pode descansar, mas você pode descansar e depois voltar ativa novamente. Pensar grande, pensar novo. O conhecimento nunca é demais. Cada dia que nós estamos aqui no planeta Terra, vamos falar assim, ou de repente quando a gente conseguir lá fazer as estações espaciais em Marte, na Lua, nós não podemos deixar de aprender. Todos os dias nós aprendemos algo, ou de forma consciente ou inconsciente, mas nós aprendemos. E quando nós aprendemos e conseguimos repassar esse conhecimento para o nosso aluno e conseguimos também trazer para eles conhecimentos que vão fazer parte da nova vida que ele vai enfrentar quando sair da escola, quem tem a ganhar com isso somos todos nós, é a sociedade. Agora, quando muitas das vezes, é claro, existem diversos outros tipos de problemas e influências relacionadas à educação, mas a gente precisa fazer a nossa parte para a gente construir uma sociedade melhor e para a gente conseguir também diminuir a violência na sociedade. Porque quando o meu aluno ele não tem a oportunidade de, por exemplo, se tornar um empreendedor, de conseguir gerar emprego para outras pessoas, o desemprego ele gera miséria, ele gera violência e ele gera a mortalidade por motivos banais. Então, se nós temos uma educação de qualidade, se a gente faz a nossa parte em relação à educação em si, nós vamos construir, de fato, algo mais sólido, vamos criar mais oportunidades. Então, precisamos, de fato, fazer os nossos alunos pensarem. Precisamos, de fato, indagar, questionar, fazer com que eles também questionem tudo. Carla, contigo. Carla quer falar aí. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui para o Elis. A pergunta é do Elton Madeiras. Ele disse o seguinte, o uso de metodologias ativas colaboraram para a transformação das práticas pedagógicas e das formas de avaliação. No entanto, os processos seletivos continuam conteudistas e ainda mantêm uma avaliação arcaica e excludente. Como o professor pode lidar com essa contradição? Elton, isso é uma coisa que me angustia muito. Eu li um livro do professor Marcos Maia, que ele começou com a indagação do professor Farnestein, que falava que os cursos de pedagogia ainda nos motiva a sonhar, a viajar, romper as barreiras da educação, e aí no final vai lá dar uma avaliação, P1 mais P2 mais P3 mais P3, ou seja, a educação nos impulsiona para um mundo novo, um mundo amplo, mas de repente, no final, nos corta as asas com métodos, formas arcaicas de avaliação numérica, não é? Então, hoje nós somos medidos de forma muito numérica, nós somos medidos pela nossa capacidade intelectual. Esse modelo ainda é muito pertinente para concursos, para provas, para avaliações, mas creio que com o tempo, principalmente com gamers, principalmente com jogos, com simuladores, novos caminhos, novas possibilidades vão ampliar, vão surgir. Pensando no modelo de avaliação, por exemplo, de uma empresa para um processo seletivo, ainda existem outras possibilidades muito mais ricas, mais ainda, principalmente nas avaliações públicas, nas avaliações das escolas. Esse é um ponto de uma discussão muito séria, né? Que a educação ainda utiliza as ferramentas avaliativas muito não para avaliar a aprendizagem, mas é uma avaliação punitiva.
né? É uma avaliação que torna aquilo uma punição. Então, o que seria mais interessante você, ao invés de ser de 0 a 10, você começar de 10 e diminuir na sua pontuação? Não seria uma forma talvez muito mais rica, que você fosse perdendo pontos ao invés de ganhar pontos, assim como os jogos, né, que muitas das vezes eles vão dando uma pontuação e vão dando bônus. Então, esse processo precisa realmente muito amadurecer. É claro que a gente não pode substituir também uma avaliação numa rede pública, por exemplo, para uma avaliação deliberada, né? Passar simplesmente sem ter um mínimo de diagnose do processo de aprendizagem. Então, o que se precisa ver é como que esse processo de diagnose precisa ser verificado. Não faz o mínimo sentido eu trabalhar com metodologias ativas e, no final, dar uma prova lá, seja o carro A, seja o carro B, chegou no ponto C. Então, fica usar a metodologia ativa só porque é bonitinho, só para o merchandising. Não, isso é errado. O que você tem que ser uma avaliação que seja justa. Uma coisa que eu gosto muito é de mostrar o porquê que você está sendo avaliado. Isso seria muito rico você mostrar para o seu aluno, mostrar, você está sendo avaliado nesses pontos, nesses aspectos. E aí, como que eu vou mudar isso de um modelo para um modelo mais amplo? Isso já é uma coisa que eu já venho lendo muito das inteligências artificiais, né, que elas começam já a avaliar, classificar e a dar novos nortes para uma avaliação muito mais ampla. Mas ainda é um ponto que precisa muita evolução, principalmente não só da academia, mas da prática, né? Principalmente da uma educação prática. Como que eu avalio o meu aluno? Por exemplo, eu posso avaliar um aluno num torneio, né, em que o resultado final não é o campeão que vai ganhar, mas aonde que ele chegou, quais os objetivos que ele alcançou. Então, se do início eu traço os objetivos para o meu aluno, se ele alcançou os objetivos, se foram satisfatórios, não foram totalmente satisfatórios, ali você está avaliando, você está norteando esse aluno. E eu ouvi uma vez de um gestor uma coisa muito interessante, que o 10 é fácil, você ganhar 10. Mas o 9, por que você não ganhou esse um ponto? Então, explicar para esse aluno que, na avaliação, por que ele não ganhou o ponto também. É uma forma de retroalimentar essa aprendizagem. Então, eu vejo como muitas formas. Agora, é claro, Alto, eu não vou também ser utópico aqui falar que é uma coisa fácil de se implementar. Não é uma coisa fácil de se implementar. Precisa de políticas públicas, precisa de boa vontade também e de gestores que queiram abraçar uma nova forma de avaliação, muito mais diretiva. Espero que tenha respondido a resposta do Elton. Você sabe que nessa palestra que eu vou dar amanhã lá na PUC, às 16 horas, eu estou falando justamente sobre isso. Como que funciona, como que é a nova pedagogia, como que é o currículo do novo educador, e é uma coisa redundante, né? Porque já em 1993, Perrenot falava sobre isso, que precisava mudar a pedagogia, né? E naquela época nem tinha, por exemplo, games, construção de mundos virtuais, metodologias ativas, não se pensava nisso, tinha outro nome. Né? E agora a gente sabe que tem tudo isso, né? E a questão do letramento digital para esses educadores está muito complicado, porque, lógico, a gente tem todo esse cenário de políticas públicas, a gente sabe que isso é demorado para mudar, a gente sabe que não é fácil, que não é rápido, mas é aquilo que eu sempre falo, né? A gente precisa ter a inspiração para fazer, porque muitas vezes não adianta você fazer alguma coisa e você não comprovar aquilo. Um dos grandes problemas que a gente tem na educação é como provar que aquilo que você está fazendo vai surtir resultados. E é onde, como países, por exemplo, como a Ásia, como a Indonésia, por exemplo, Estados Unidos, como que eles estão trabalhando no currículo dessas escolas inovadoras, né? Que é justamente a linha que eu trabalho no meu doutorado, é trazer a mentalidade das escolas inovadoras, o processo delas que a gente traz para a formação da Classmaker. E aí, conversando com esses CEOs, que eu entrei em contato com todos eles, a gente conversou, eles me passaram perspectivas, eles falaram uma coisa que eu achei assim, que além de ser pertinente, é o nosso número, é o número do Brasil, né, é o número do educador. A primeira coisa que eles fazem, antes de mandar embora um educador, eles investem nele. Porque eles falaram que o raciocínio deles segue uma lógica muito simples. Ele foi contratado porque ele era um bom educador.
É um educador que interessou para a instituição, não importa se ela é pública ou privada. Só destacando que a maioria dessas entrevistas que eu fiz todas são escolas públicas, ok? Então, veja só, no momento que eles estão avaliando esses alunos com aprendizagem baseada em projetos, um percurso profissional, está alinhando aquilo como empresa, vamos pensar lá na frente no ensino médio, como a gente trabalhava muitos anos aqui atrás no antigo ensino médio, que tinha o ensino técnico, você lembra disso? Tinha esse alinhamento das empresas, né? Então, foi uma coisa que caiu em desuso. Agora está voltando de novo no ensino médio com uma aprendizagem baseada em projeto. Então, como que eles falaram? A gente investe no educador, porque ele entrou aqui antes da gente entrar com a proposta de tecnologia. E quando eles se alinharam com essas empresas, a Microsoft, a Google Education chegou para eles e falou: se vocês não colocarem tecnologia e não capacitarem os seus educadores, nós não vamos fazer parceria com vocês. Dinamarca, Finlândia, nossa, por que Finlândia é o país que tem a melhor educação, gente? Porque lá tudo gira em torno de tecnologia. Tá? Ah, mas dá para ter uma escola high-tech? Dá, gente, dá. Dá porque a gente trabalha com sustentabilidade. Outra coisa muito importante, a questão da arquitetura na escola. Eu não sei se alguém aqui, enfim, já leram um livro que fala A Escola Sem Redes e Paredes. Então, do que fala isso? Toda a nossa estrutura, né, toda a nossa arquitetura mudou, gente. A gente não está mais numa sala com uma parede e uma grade na janela. Não é assim que funciona mais. Tudo foi mudado, tá? Você tem escolas que têm aula no meio de quiosques, para vocês terem uma ideia. Tá? Na Indonésia é assim, eles têm um trabalho incrível que se chama Green School. É fantástica essa escola. Então, eles têm aula na praia, fazendo surf. Aí fala assim, pô, mas meu filho vai aprender? Então, se seu filho não aprendesse, nós não teríamos tantas pessoas que moram no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro com filhos estudando lá fora, na Green School. Então, olha que coisa fantástica. E pergunta para esses alunos se eles querem voltar. E aí pergunta para eles qual é a nota deles de avaliação. Eles fazem uma avaliação uma vez por ano. E é uma avaliação que é totalmente mediada com o professor. O professor está dentro da sala de aula. Gente, não é mascarar resultados. Não temos professor resolvendo questões para aluno. Eles estão respondendo aquilo que eles aprenderam dentro de um mosaico de competências de projetos ao longo do ano. Ok? Sim. Então, veja, por que lá fora nós podemos ter essa motivação, esse tipo de incentivo, e aqui nós não temos? Cara, isso me fez lembrar o livro que a gente leu sobre o Ken Robson, que até a gente precisa ainda publicar esse artigo. O Ken Robson é fantástico. Sim, porque o livro ele traz justamente essa questão. As escolas, elas não estão preparando os alunos para a vida. Elas estão preparando eles para quê? Para serem aprovados em vestibulares. É bem isso. Eu não digo todas, pessoal, eu não digo todas, mas a sua grande maioria. E aí, no livro, o Ken Robson ele traz justamente isso. Ele fala até da questão dos Estados Unidos, que muitas escolas americanas, elas preparam os alunos para que eles sejam aprovados no teste que o governo federal coloca para essas escolas. Por quê? Se os alunos dessa escola tirarem uma nota baixa nesse teste federal, a escola deixa de receber uma verba que o governo federal envia para essa escola como um incentivo. Então, com medo de perder essa verba, as escolas passaram a treinar os alunos para serem aprovados nessa avaliação. E assim, eles poderem ganhar essa verba e investir em melhorias na escola. Não sei se... não me recordo agora se essas melhorias iam para bônus para professor, mas eu sei que iria também para infraestrutura da escola, melhorias da escola. E essa é a grande questão. Qual escola nós queríamos construir? Né? Olha só a diferença. Você tem um valor que é direcionado para a escola. E esse valor não chegava. Então, o que eles fizeram? Eles criaram aquelas escolas nas comunidades, que eram chamadas escolas comunitárias. Os Estados Unidos têm muitas escolas comunitárias. Sim. Então, quando a escola, de um modo geral, vai bem e esses alunos entram para o ensino superior porque eles têm a inspiração numa carreira, porque eles perceberam que eles querem cursar, eles querem algo mais, eles recebem aquele valor como fomento para as escolas comunitárias. E a segunda questão é aquela que quando os alunos saem, de repente, de um ensino médio, está lá com seus 16, 17 anos, 18... muitas vezes nem todos vão estar indo para a faculdade, tá? Então, eu acho que é muito complicado essa história aí dessas avaliações de número das escolas públicas. Bom, enfim,
eu não vou entrar muito nessa questão, mas é muito complicado, todo mundo está recebendo prêmiozinho na escola, e é engraçado, né? Porque você vê o pessoal lá apresentando o resultado, falando, olha, nossa escola está em primeiro lugar em tal coisa, ok? E O mundo faz de matemática... conta, né? Uma coisa meio que faz de eu não conta. vou muito mencionar qual é enfim, o órgão que... Mas acho que você deve saber. E aí bom, enfim, aí eu fui fazer uma pergunta, né? Eu perguntei uma coisa muito simples. Eu perguntei quantos alunos tinham feito o Enem, porque eles estão recebendo baterias de teste. E não tinha nenhum aluno que passou no Enem, nenhum aluno que fez o Enem. Aí eu falei, mas eu não estou entendendo por que esse aluno não fez o Enem se a escola está sendo premiada, né, como destaque a melhor escola, tal. Eu falei, eu não estou entendendo essa conta. Né? E aí, enfim, acabou tendo a oportunidade que eu perguntei para alguns alunos, eles falaram assim, você acha mesmo que eu teria condição de prestar um vestibular? Como? Com o que? Eu falei, nossa, mas e a sua nota de matemática e português? Falou assim, que nota? Então, gente, esse silêncio é a pior parte. Esse silêncio que você percebeu aqui é a pior parte. E isso está se repetindo, tá? Isso está se repetindo. E E esse você é um ciclo percebe... que não acaba, né? Não acaba. E assim, esses alunos, gente, eu vou dizer uma coisa. A coisa é tão ruim lá dentro, e no momento que eles saem, que eles não conseguem emprego, porque eles não têm preparação no ensino médio. E esses alunos agora estão procurando emprego, vêm pedir emprego, tá? Puxa, eu estou precisando de emprego, você pode me ajudar? Então, como que você vai ajudar um jovem desse? Né? Porque ele não tem. Aí, quando você pergunta para ele o que você sabe fazer, você sabe fazer um currículo? A primeira coisa que eles falam para mim, eu não sei fazer nada. O que eu vou colocar no currículo? Para fazer cursinho, eu tenho que pagar. Eu só tenho cursinho gratuito se eu estiver estudando. A partir do momento que eu sair, eu não tenho mais. Então, gente, veja que isso é uma situação, isso precisa de um olhar, isso não é a primeira vez que está ocorrendo, isso continua ocorrendo, está cada vez, enfim, aí mais às claras, tá? E não é possível que ninguém veja isso, né? Esses jovens não estão indo para o ensino superior. Aonde que eles pegam o ensino superior? E a universidade paga, numa segunda, terceira chamada, na terceira opção, gente. Isso não é opção de vida. Eles não fizeram essa opção. Eles Não entraram existe porque não tinham o que fazer, né? Isso, não existe um projeto de vida, não é? Isso até, essa questão dos itinerários formativos da BNCC agora, 10 anos dessa discussão, e olha, 10 anos, acho que umas 3 gerações aí perdidas aí, sem um projeto de vida. E aí o cara entra num curso, numa graduação, faz 1, 2, 3, 4, 5 graduações. Se ele tivesse um direcionamento profissional, poderia ser um empreendedor, poderia estar esse tempo todo empreendendo, abrindo um negócio, por que não? Eu acho que o grande problema também da nossa educação é essa grande fábrica de bacharéis, né? Todo mundo tem que ser doutor, bacharel, graduado. Por que não técnico? Por que não ter um bom ensino técnico, uma boa qualificação técnica, um bom direcionamento? Por exemplo, tem crianças que já têm uma aptidão para o comércio, para ser empreendedora. Sim. Por que não estimular isso nessa criança, né? Não é pecado ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser revista a escola. Fez o técnico, fez o médio, tem aptidão, e aí vai também numa forma do ensino-aprendizagem, não é? Se eu tenho, por exemplo, um aluno que não quer trabalhar com programação, por que eu vou ficar perdendo tempo? Porque senão não vou dizer perda de tempo, tá? Mas não numa forma pejorativa, polinômio de Newton, binômio de Newton, entende? Sabe? Então, por que não centralizar uma educação mais setorial, para que a gente possa entender e dar principalmente nortes? Eu acho que o que falta hoje são nortes. Acho que o Alex, você, Carla, alguém deu uma orientação, não é? Então, essa figura mística de alguém por trás. E hoje essa geração não tem nessa figura mística. Eu acho que falta um pouco disso também. Isso que você está falando com relação, por que não ter técnicos, ok, na escola, e não só doutores ou mestres acadêmicos, enfim, isso é totalmente pertinente. Lá fora, essas escolas não contratam professores que não tenham tido nenhuma experiência na área corporativa, porque essas pessoas são aquelas que conduzem os alunos ao longo de anos na trajetória dela, ok? Então, esse é o ponto. O segundo ponto a pior época para um aluno, fato conhecido, fato comprovado, quem não acredita em mim, pare um aluno e pergunte para ele, a pior época da vida dele é o ensino médio.
Sim. Porque é um momento de pressão, de cobrança, porque eles querem que você faça no Enem, você tem que fazer pontuação, você tem que entrar. A gente entende que as universidades estão trabalhando assim. A gente entende. E isso começou a ser mudado agora com uma análise do histórico escolar. Só que veja onde está o problema. Esses alunos foram achatados intelectualmente no ensino médio. E as notas medianas deles agora são baixas. Tá? Então, o que acontece? Um aluno que tem um 7, um 7,5, um 8, vai ter uma predileção de uma vaga em uma bolsa em uma universidade particular que ele não teria essa possibilidade. Sim. Então, se você perguntar, né, para qualquer aluno do ensino médio, a pior época da vida deles que eles vão falar é exatamente essa, é a que eles estão vivendo. Eu vou falar por mim. A pior época da minha vida foi o ensino médio, porque você tinha cobranças e não era Enem. Né? O que era universidade? Tinha que ser USP, era FUVEST. Né? O nosso fantasma, o nosso ghost do quarto era a FUVEST, que tinha que acontecer, que tinha que rolar. Então era assim, você tinha dois problemas. O primeiro era passar de ano com nota boa, porque era escola particular. O segundo deles, que era gabaritar a FUVEST. E quando você não conseguia, para onde você ia? Você ia para as fábricas de gabaritadores, ou seja, você ia para os cursinhos, ok? De primeira linha, e você tinha aulas na sala da turma do ITA para aprender física. Física e matemática, porque era o pessoal que queria entrar no ITA. Então, você tinha aulas na turma de biologia que queria entrar em medicina, onde Botucatu. Então, os cursinhos te vendiam isso. Então, você tinha salas específicas de estudo. Então, veja, isso daí só foi para dentro da escola. O restante ficou para trás, não mudou muita coisa. Então, continua sendo uma época traumatizante. Hoje em dia, se você tem adolescente em casa, pergunta para ele do ensino médio, como que é essa relação com ele, e os professores cobram isso, porque eles têm que cobrar. Esse que é um fato. Ninguém ensina eles a pensar. Né? Então, isso é uma situação, né, que se repete. O professor técnico, que já tem experiência profissional, é muito importante dentro da escola. Ele é um mentor. E veja, projeto de vida é aquilo que o Elis falou. Projeto de vida não é para você sentar para o aluno e para ele refletir porque ele tirou 5. Ok? Não é disso que a gente está falando. Isso aí é um número. É apenas um número. Então, ele precisa entender qual é o percurso, quais habilidades que ele tem. E outra coisa que o Elis falou é muito importante, gente. Não adianta frustrar esse aluno, deixá-lo angustiado quando aquele aluno já tem, por exemplo, uma queda, uma habilidade para programação e vai fazer esse cara ficar memorizando aulas de história. Gente, isso para eles é um trauma. Vocês não têm noção do que eu escuto os alunos falando para mim. É um horror. Assim como tem aquele aluno, você sabe, Alice, que eu estava numa escola que eu trabalhava, e em uma das reuniões de pais, uma das coisas que eu vi, aquilo me deixava muito brava. Eu via pais sentarem na minha mesa, e os pais chegavam assim, eu dava aula de robótica, e eu dou aula de robótica, e eles falavam assim para mim, poxa, fulano, realmente o professor falou comigo, ele não consegue aprender matemática, ele não vai ter a mínima condição, talvez ele não passe de ano. Aí chegava o pai totalmente acabado, o filho então se arrastando, A primeira coisa que eu falava para esse pai, quando ele começava com esse discurso, eu falava assim para ele, você sabia que o seu filho escreve poesias maravilhosamente? Você sabia que seu filho adora arte? Você sabe que seu filho adora fazer leitura? Ah, mas não adianta, isso aí não vai resolver, porque ele não é bom de matemática. E tinha aqueles que eram bons de matemática e falavam assim, nossa, ele não consegue entender português. Aí eu falava assim, mas você sabia que seu filho desenha muito bem, ele vai muito bem em desenho geométrico? Quem sabe ele não vai fazer uma arquitetura ali na frente? Poxa, mas ele não entende, ele vai muito bem em robótica, Carla, em programação, em algoritmo, mas ele não consegue matemática. Como pode algoritmo e matemática? Gente, não é a mesma coisa. Algoritmo é pensamento lógico. Matemática tem também, mas o algoritmo é diferente. A gente trabalha numa outra linha, é programação. Então, veja, isso era uma coisa que eu via muito, eles nas mesas de reunião. E eu sempre procurava rebater. Então, não tem aquela coisa você não valoriza o contraponto do seu filho. Tem muito professor que já abaixa ele naquele primeiro momento. Então, eles têm esse problema de autoestima. Eles acham que eles não podem, que eles não conseguem, que eles não vão. Já é uma faixa etária
conturbada, né? Hormônios, mudanças, sim. pressões, essa questão de trabalhar com ego. E o professor tem que ter esse aspecto, ele não tem que ser o desencorajador. Eu já tive colegas que ele tinha carimbo de 0, eu achava aquilo ridículo. Professor de física, achar isso uma coisa fantástica. Não, você tem que potencializar um aluno. Eu tenho um caso de um aluno que ele é um aluno fantástico, que eu tenho ele como amigo. Ele veio da rede pública, colégio privado, não sabia nada de física. E aí ele pegou a prova, ficou lá enrolando, falou assim, Elis, eu vou deixar o meu nome, um desenho para você, porque você é um cara legal. Ele fez um desenho para mim tão fantástico, quando eu olhei aquilo, e ele não escreveu nada, só fez o desenho. E eu olhei aquele desenho, eu falei com a diretora, falei assim, cara, esse garoto desenha muito bem. E aí eu conversei com a diretora, porque ele estava com problema de nota, falei assim, eu posso potencializar, e aí vai também uma questão de uma gestão, né, que te ouve. Eu queria fazer uma recuperação diferente com ele. Como que você quer fazer? Eu queria que ele fizesse quadrinhos de física, porque ele tem um traço ácido, ele é metaleiro, é um cara totalmente ácido, faz aquele quadrinho mais ácido. E eu quero que ele pegue umas coisas assim para a prova. Eu vou passar o conceito. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei com ele conceitos. Ele lia literatura, fiz ele ler tanto textos de Galileu, como de Newton, como do Feynman, textos de física, e ali ele materializava pelo quadrinho. E aí eu falei assim, a sua avaliação é ilustrar a minha avaliação. Então, fiz uma avaliação com os alunos, e aí quando os alunos identificaram, pô, eu sei que o quadrinho desse cara... Foi fantástico, porque ele se inseriu, e aí eu criei uma diagnose com a professora de como que ele expressava pelo quadrinho a parte física. Para mim foi meu primeiro contato, mas assim, eu tive apoio de uma direção, de uma coordenadora, que eu tinha as ideias, né, que ela falava, olha, professor, você tem as ideias loucas e eu compro essas ideias. E aí foi bacana, porque eu potencializei. Hoje, ele é um cara que trabalha com cinema, é um cara que está muito ligado com a parte de arte, que eu sei que eu acompanho, mas eu acredito que em algum momento eu contribuí para que ele entendesse a física de uma forma totalmente diferente. Então, potencializar, a gente mata muito o ser humano. Outra coisa que faz muito sentido para mim é quando você está o modelo educacional, que você falou que temos um modelo educacional quadrado, ainda é muito similar à presídio, né? uma forma de coação do Estado. Então, você tem uma educação lúdica legal para a criança, e aí no primeiro ano eu tenho uma filha, eu vejo nisso, né? Que você poda, tem atividade, tem exercício, tem lista. Então, você né? O corta justamente chave, isso. Né? O Ken Robson fala muito sobre isso, o Alex, a gente trabalha os livros dele, né, com leitura e reflexão, e o Ken Robson ele fala justamente isso, que nos anos iniciais, as crianças, a criatividade é algo nato no ser humano, né? O ser humano é maker, o ser humano é totalmente maker, né? Sim. E aí você vê cursos hoje em dia de aprendizagem criativa, porque a pessoa não consegue, ela não consegue trabalhar esses conceitos, então isso é algo muito sério. E aí você vê que essas crianças entram nos primeiros anos, elas têm uma criatividade fantástica. E à medida que vai passando o tempo, vai aumentando a carga horária dentro da escola, e eles vão passando, vai chegando no fim do ciclo 1, entrando no começo do ciclo 2, você percebe que a vida deles, a maior parte das horas deles, é dentro da escola. Só que a escola foi para dentro de casa. E esse momento que, além de tomar o tempo de casa, o que eles estão agora na escola não tem mais aquele momento da criatividade, na verdade é assim. Você não pode viajar muito na aula, você não pode pensar muitas coisas, que aí você tem problema de déficit de atenção, você não tem foco, você não tem isso, você não tem aquilo, e aí isso daí vira um tsunami, né? Porque aí começa com terapia, e vai para lá e toma remédio. Você sabe que nos Estados Unidos, o criador dos Simpsons, o desenho, ele era um aluno exatamente assim. Tem uma trajetória de vários alunos que tem exatamente esse perfil que estou falando no livro O Elemento-Chave do Ken Robson. Leiam porque é fantástico. Então ele fala justamente sobre o autor dos Simpsons, que ele era um menino que sentava lá no fundo, era aquele cabeludo, cabelão comprido do fundo, e ele não gostava de fazer esse exercício de matemática, não queria exercício de português, toda hora tinha reunião, aí falavam, esse menino não vai dar para nada, não vai fazer nada. E aí o que aconteceu? O pai dele tirou ele da escola e botou ele numa escola comunitária. E aí ele começou a fazer desenhos, e dentro de uma aula foi quando ele desenhou os Simpsons. E aí ele falou assim, por que não? Por que eu não posso tentar? Será que eu vou ter que fazer um ensino superior para isso? Gente, ele foi lá na porta do estúdio, levou os desenhos dele,
levou para o cara e falou, olha o que eu faço, isso aqui pode virar uma história. Gente, ele não fez ensino superior, é aquilo que o Ellis falou, não é errado, não é pecado ganhar dinheiro. Tá? Ele foi lá, ele desenvolveu e agora ele fez aquele Modern Family. Ele está fazendo todos os desenhos do canal, no mesmo canal da Fox que passa os Simpsons. Então veja, quanto gente. Tempo os Simpsons estão no ar, não é? Olha. Então olha isso, gente. Então sabe, são coisas que a gente tem que parar realmente e pensar. Tava na hora, né? Apesar que quem está lendo essa documentação aí do novo ensino médio. Bom, enfim, mas né, você tem muito assim, né? Nós vamos para a esquerda ou para a direita? Tá bom, se não tem nenhum, nós vamos no meio. A gente ficou exatamente onde a gente estava, mas com capacitação de educadores, a gente vai conseguir mudar isso sim. E não importa que a política educacional não mudou, né? Faça diferença na vida de um aluno. Seja referência para ele, lembre-se do que ele sabe, ele vai lembrar de você lá na frente, gente. Da mesma maneira que eu lembro de professor que eu tive no ensino médio, mas veja, não é uma lembrança ruim, mas também não é boa. Eu lembrava que eu tinha um professor de matemática, eu gostava muito dele, né? Inclusive o professor Airan, né? Eu estudei no Colégio São Judas Tadeu e assim, o Airan, eu era aquela aluna que sentava no fundo, né? E não gostava muito de conversa, eu tinha mais os meus esquemas, e aí ele saía lá na frente da sala de aula, ele ia para o fundo da sala, ele puxava a carteira e sentava ao meu lado, e eu continuava quieto, eu não olhava nem do lado, aí ele ficava parado quieto, é um iraniano, né? Então ele tem aquele jeitão dele, então ele falava assim para mim, nunca me esqueço, o Lukizik, ele me chamava, meus professores me chamam de Lukizik, falou, você não vai abrir o caderno na aula? Eu estava estudando no primeiro ano de ensino médio, eu falava assim para ele, para quê? Sem olhar para ele sem olhar para mim, eu falava, para quê? Baixinho, ele falava. E eu respondia, para quê? Ele falava assim, para você corrigir o exercício que está no quadro. Eu falei para ele, não precisa, porque eu não fiz. Aí ele falava assim para mim, você sabe que quarta-feira é o dia para, o seu número é 16, você vai na lousa. Você vai fazer o seu exercício, que era o P, né? Era os P's. Começava com P1 lá no primeiro ano do ensino médio, livro 1, 2 e 3. No terceiro ano do ensino médio, a gente estava no P300 e qualquer coisa. Aí ele falava assim, você sabe que hoje é terça, amanhã você vai na lousa. Eu falava assim para ele, eu falava assim, eu não vou faltar. Eu falava assim naturalmente para ele, ele falava assim para mim, por que você vai faltar? Eu falei, porque eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ir para casa e ficar fazendo exercício. E faz exercício, você não gosta. E assim, era o ano inteiro esse sofrimento, ele sentando comigo na carteira do lado. E o ano inteiro ele falando comigo, até que teve um dia que eu falei assim para ele, eu falei, tá bom, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, não, eu quero que você faça um exercício para mim, e você vai fazer lá na lousa. Eu cheguei lá na frente, fiz o exercício e falei, ó, tá aqui. Quando eu fui na lousa, ele falou assim para mim, por que você discute tanto comigo, com todos os anos que a gente se conhece, nós já estamos no final do segundo ano do ensino médio, você nunca foi no quadro, toda vez que é seu dia você falta. Eu falei, eu sei. Aí ele fez assim, você tá vendo como você não precisa faltar, porque se você errar, ele falou, se não tem problema. Ele falou, agora, eu não vou falar nada, mas as suas amigas que estão na frente vão falar, porque era uma sala só de mulher. Eu fazia patologia clínica, era aquela mulherada tudo CDF, e eu sentava no fundo. Então, né, eu não tinha, assim, também muitas amigas na sala de aula, para dizer a verdade. Mas, assim, se eu errava, elas logo falavam assim, ai, professor, eu não fiz assim. Aí ele falou, você tá vendo como a diferença é importante? Vocês acabaram de ver um outro método de fazer. E era um professor, assim, que ele brigava comigo. Então, assim, eu não tenho uma má recordação dele, não tenho uma boa, mas também não tenho uma má, mas ele fez a diferença. Né? Então, marcou assim, na sua vida, né? Teve um marco positivo. E o que é interessante você falar uma série de relatos que remete à sua formação, que elas contribuíram até para o seu caráter pedagógico, professor, né, de hoje também enquanto professor. Por que eu digo que contribuiu? Porque trouxe resquícios que hoje você, nos seus estudos, identifica como sendo positivos. Naquele momento poderiam ter sido negativo para você. Então isso transpõe, porque o que ele fez também não deixa de ser uma metodologia ativa, porque ele tentou ao máximo te impulsionar, te jogar como sendo protagonista desse teu processo de ensino-aprendizagem. E na época que eu estudei, eles não tinham esse negócio que tem agora das avaliações, dos exames, por que um aluno, né? Eu tenho déficit de atenção com hiperatividade, e meu filho tem déficit de atenção e é disléxico, então hoje ele fala para mim, mãe, é um horror, é um terror, eu detesto o ensino médio. Ele já quis largar de estudar, meu filho, tá? Porque ele tem muita dificuldade e o que ele gosta de fazer aqui no Brasil não é valorizado.
Então ele fala para mim, mãe, aonde que eu vou ir para fazer o que eu gosto de fazer, que é games? Eu falei, filho, se a gente estivesse estudando na High Technic da Califórnia, falei para ele, você já estaria com emprego no 3º ano. Só que a gente está no Brasil. Com certeza, com certeza. E é uma coisa que eu falo para ele, né? E eu sei que ele sente isso porque eu passei por isso. Só que hoje a gente tem laudo, tem déficit de atenção, a gente põe o aluno aqui, tira dali, enfim, faz um monte de coisa. Na minha época eu não tinha. E eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha foco na aula. Eu pensava 700 coisas, viajava, assim, na aula, mas eu fazia as coisas. Então, talvez esse meu jeito, né, que você comentou de professora, do jeito que eu sou, o Alex também me conhece, talvez seja por isso. Eu não gosto de coisas iguais para todos os alunos. Cada aluno é único. Então, você tem que respeitar aquele aluno. Não adianta você traumatizá-lo. Então, poxa, educador, faça a diferença. Você pode ter as ferramentas na mão. Veja que aqui, por exemplo, você tem 3 pessoas falando com vocês que têm o mesmo alinhamento. Você sabe que já falaram para mim que eu e o Alex deveríamos abrir uma escola. Uma escola mesmo? Revolucionária. Já falaram isso daí, tipo aquela B2B que tem em Nova York, que é só para os alunos que curtem game e eles aprendem os conteúdos através de game. Eles falaram assim, olha, uma ideia... uma ideia interessante. Eles falaram assim, cara, eu acho que você e o Alex deveriam abrir uma escola aqui em São Paulo, mais ou menos na pegada da B2B de Nova York, que trabalha com games. Tem que chamar um grupo aí de professores caixa aberta, aqueles professores maluquinhos, aqueles que entendem das coisas, e bota esses caras lá. Ele falou assim, eu acho que daria muito certo. Você sabe que tem muita gente perguntando isso para mim e para o Alex. Olha, é uma ideia boa, hein? É uma ideia super positiva. Você falou uma coisa que eu gosto sempre de falar também, que os bons professores, nesse novo modelo, nessa nova seleção natural, os bons professores, eles, além de terem se capacitar, eles têm que se unirem, eles têm que ter... o que falta um pouco na nossa categoria é uma convergência e um pouco de corporativismo educacional. Eu até costumo brincar e falar sempre que o dia que o professor foi igual ao motoboy, ele revoluciona o mundo. Sabe por quê? Motoboy em São Paulo, derruba o motoboy para ver motoboy brotando do chão, para defender um ao outro, para poder compartilhar aquele momento. Eles não se conhecem, mas uma confusão com um para você ver. Então, o que falta um pouco da nossa categoria é isso, né? E aí, nesse grupo, até o professor falava, nossa, mas aqui é um querendo passar a perna no outro, um se acha melhor, o outro é mais estrelinha. Esse é o problema. A gente tem uma categoria que não está valorizada, mas se pensarmos como motoboys ou como jornalistas, que é super corporativistas, a gente consegue fazer muita coisa. E se você conseguir aglutinar um grupo de profissionais assim, com certeza vai dar um impacto muito positivo, vai ter alunos que vão descobrir o prazer. Porque, olha, aí vai uma indagação, um questionamento, né? Por que tem o prazer em ficar jogando, assistindo uma série várias horas, virando a madrugada, e para a educação, não. É a mesma forma. Então, o prazer de estudar, você aprende assistindo na série Netflix, você aprende jogando também. Mas por que tem esse ranço, essa dificuldade na educação? Por que a educação ainda funciona como esse modelo de coação, esse modelo de adestramento, de fazer porque tem que alcançar algo, não por prazer, mas por obrigação. E tudo que você faz por obrigação é um saco, né? É uma coisa que não faz no mínimo sentido. Olha, muitos professores que estão aí vão saber que isso é verdade. Eu conheço alunos que fazem 4 coisas ao mesmo tempo, na mesma hora. Ele está assistindo aula online, ele joga, ele responde o WhatsApp e ele faz pesquisa das questões da aula no Google. Gente, são 4 coisas. E aí a pessoa fala, tem problema, tem déficit de atenção. Me explica isso. Não tem. Me explica isso. O meu filho é um exemplo disso. Então me explica isso. Né? Não tem. É um tema bastante, sim, é um tema bastante, né? Controverso, de fato, é controverso e é um tema que de fato né? precisa ser discutido. É uma conversa disruptiva, Alex. Nós estamos tendo aqui nesse momento uma conversa disruptiva. Nós estamos falando, professor, você sabe de gente que faz isso e você sabe do outro que fala, ele tem dificuldade de concentrar a atenção. Gente, não é. É que a educação é chata. A maneira que está sendo ensinado é chato. Ninguém mais quer louso, não quer giz, ninguém quer apostila. Ensina o conteúdo de uma forma diferente. Você vai ver como o seu aluno vai tirar nota. Porque tudo tem que virar número, né? Infelizmente.
Não deveria, né? Utilize as metodologias ativas, interaja com o seu aluno, né? Exatamente. Isso é incrível. E só para acrescentar mais uma coisinha nessa questão da fase do ensino médio, é a fase que o aluno geralmente ele quer conquistar também as suas coisas. Então é uma fase que ele está procurando trabalho, dependendo da condição social, ele não sabe se ele vai trabalhar ou se ele vai estudar. Então tem todo um contexto assim econômico também voltado para isso. E aí mais uma vez a gente fala, pô, é legal a escola preparar esse aluno para passar no vestibular ou preparar ele para a vida, para que ele cresça. E é claro que ele tenha condições, de repente, de empreender ou de conseguir um trabalho já no ensino médio, e aí que ele tome a decisão. É assim, eu vou ser bem mais além. O nosso ensino médio, ele tem que ter um nível excelente para que o cara não precise fazer um curso superior. Aí você fala, calma aí, Alex, você tá doido? O cara não vai fazer faculdade. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou falando para nós termos uma qualidade no ensino de uma forma que o cara só faça o curso superior se por acaso, de fato, ele quer seguir naquela área ali. Exato. Sim. Mas também não adianta eu só trabalhar no ensino médio, eu preciso voltar mais ainda. Eu tenho que trabalhar no ensino fundamental, porque não adianta não adianta meu aluno chegar no ensino médio sendo que ele não sabe ler. Acontece isso. Sim. Eu tenho um amigo, né, porque ele ainda é vivo, então eu tenho um amigo que ele foi até o 6º ano sem saber ler. Por quê? Por causa desse processo de passagem automática. Então. E aí você pega e fala, a culpa é da escola? Porque o ensino é público, ele é ruim? Gente, não é porque o ensino público é porque ele é ruim. Vamos acordar para a vida. Olha só, existe uma estratégia de sucateamento das escolas públicas. E só vocês que não conseguem perceber isso. A gente, enquanto pais de alunos de escola pública, temos que ir nas escolas dos nossos filhos e conversar com os professores, com os diretores, ser amigos deles, começar a conversar com eles e também ver quais são as dores desses professores ali na escola, para, junto com a categoria, junto com os professores, reivindicar os direitos e perguntar por que no portal da transparência está escrito que tal verba foi passada para fazer tal coisa na escola e não foi feito. Hoje nós temos fácil acesso à informação e fácil acesso aos recursos, para onde os recursos estão sendo colocados, onde esses recursos públicos estão sendo colocados. Por que na escola do meu filho o recurso não chegou? Você, pai, quer um futuro melhor para o seu filho, e o seu filho estuda numa escola pública, não é a escola pública que é ruim, é o sistema que foi criado para sucatear as escolas que é ruim. A pessoa fala, o banco público é pior do que um banco privado. Não é o banco público. São as formas de buscar sucatear o banco público para que ele se torne privado. Então, e por que isso acontece? Por que o ensino, vamos lá, tem esse ensino público muitas vezes ele é sucateado e muitas vezes esse serviço público ele é sucateado? Porque nós, enquanto cidadãos, não buscamos o nosso direito, não vamos correr atrás. E por que muitas vezes a gente não corre atrás? Porque a gente não tem a informação. E aí é nessa daí que o povo fica brincando com a população. Porque a população desinformada é mais fácil de você dominar. E está chegando um novo período de novo, né? E todo ciclo se repete. Então, um ciclo que se repete fica se repetindo constantemente. Então, qual o sentido, né, dessa mudança? Os professores precisam ter essa mudança de forma consciente. Também ter essa pais precisam também ter essa mudança. Justamente, o pai precisa entender essa nova forma de mudança, de nova forma de mudar, de se realizar e de como que vai fazer sentido para o filho dele daqui a 10 anos. Esse processo de sucateamento, de políticas públicas educacionais, não reflete somente quem está na escola pública, mas na rede privada também. E aí é um reflexo para toda a sociedade. Então, assim, a gente começa com uma forma de questionamento dentro de sala de aula, e nesse questionamento ele amplia por uma possibilidade de educação cada vez mais participativa, mais crítica, e isso você observa como são coisas que viram uma verdadeira bola de neve no processo de ensino-aprendizagem e de uma mudança de uma nova concepção de sociedade. Enquanto sociedade, nós precisamos mudar a partir da educação.
Mudar professor, mudar gestor, mudar pais, mudar os alunos, a forma de pensar, de como de fazer políticas e como querer aprender. Então, a gente se engana ensinando, os alunos se enganam aprendendo, os pais se enganam votando ou não votando nessa manutenção desse modelo. Agora, quem vai mudar isso somos nós que pensamos e seguirmos uma linha de pensamento convergente. Se não nos unirmos enquanto, como eu disse, como motoboys, nada vai adiantar. Se o motoboy cai na Pinheiros, na Avenida Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, não faz efeito algum. Mas se um motoboy cai e todos param a Avenida Pinheiros, aí vem a Globo, faz toda uma mudança. Então, eu gosto muito dessa analogia do motoboy, porque eu acho que os professores podia colocar um capacete na cabeça e pensarem igual. Eu acho que vai mudar muita coisa nesse país, viu? E o quanto é importante, né? Como eu falei, os pais precisam estar ali juntos. Eu vi até uma reportagem esses dias dizendo que, assim, que a partir do momento que a gente passa por uma crise e muitos estudantes migram da escola particular para a escola pública, há um movimento maior em relação à melhoria da qualidade do ensino. Porque os pais, geralmente, de alunos de escolas privadas, eles estão pagando, então eles querem, de fato, ver um resultado. Então, segundo esse especialista, né, que eu estava vendo, foi até no Jornal do Meio-Dia ali, eles disseram que quando há essa migração, esse pai que costumava ir numa escola privada a falar com o professor, conversar em relação ao desenvolvimento do seu filho, ele também passa a fazer isso numa escola pública. Bom, espero que isso de fato seja uma hipótese correta e que, de fato, os pais passem aí, de fato, na escola ali, conversar com os professores, se tornar amigos, de fato, como eles falou, né? Mais pessoas para agregar aí na categoria e fortalecer a educação. Gente, infelizmente, a gente passou do nosso tempo. É isso que eu ia falar agora, a gente passou tão rápido. Deixa eu só dar uma boa noite para a Valquíria, para a Val Monice. Ela falou para mim, boa noite, Carla Luquezzi, você já teve aluno surdo e como você interage em sala de aula com ele. Conheço a Val já há muitos anos, de Santo André, do Colégio Uniá, que eu trabalhava, dava aula de robótica, e realmente eu tive um aluno assim na sala e depois, em um dado momento, eu fui questionado por que eu estava ajudando aquele aluno, que eu estava deixando de atender os outros alunos, que na verdade o pai, bom, enfim... pagava a mensalidade, pagava o material, então eu tinha que dar atenção para os outros. Aquele que tinha um problema, né, tinha uma deficiência, aquele não era o momento. E aí esse menino ficava depois da aula comigo. Bom, mas enfim, Val, obrigada pela menção e obrigada por você estar aqui visitando a gente. Pessoal, nós passamos o horário. Eu sei que a conversa está muito boa, né? E o pessoal está entrando, o pessoal está perguntando, o pessoal gosta, não, porque o pessoal também gosta de ver, pegar fogo na lenha também, né? O pessoal gosta de, né, desabafar os problemas educacionais aqui. Mas, enfim, né? A gente já está com o nosso horário, né, Alex? Sim, gente, o papo tá 10, é gostoso, porque, assim, o Elis trouxe a visão dele, a Carla tem a visão dela, eu tenho a minha visão, mas o negócio é que, por mais que muitas das vezes a gente tenha visões que não se conversa, a gente consegue discutir essas diferentes visões e chegar no bom senso, que é daí que surge a criatividade, não é do igual com igual, que ele vai todo ali, não. É do conflito saudável, é um conflito que a gente chama de conflito saudável, que ele traz um novo. Caixa. Né? Isso é verdade. Então, aquela história, né? Pedras que são pedras sempre se encontram. Então, é pensar fora da caixa. Por isso que muita coisa dá certo. Bom, gente, mas... Pode falar, Carla. Vai encerrando aí que... Então, ok. Gente, a gente chegou mais no fim de uma live, hoje falando com o Elis Merlin sobre aprendizagens ativas. Então... Vamos lá, professor, vamos lá, educador, vamos de fato interagir com os nossos alunos. Me passaram uma mensagem aqui no WhatsApp assim, por que vocês não fazem uma live e assim, vamos falar sobre educação? E convido umas pessoas legais para ir para bater um papo, conversar e a gente vai interagir todo mundo junto. Olha o pessoal botando lenha na fogueira aqui. Olha, vai dar. Vai ser uma virada de 24 horas de papo, hein?
Gente, verdade. a gente já tem um planejamento em relação a isso, tá? A gente já conversou, né, Carla? E vamos trazer alguns professores de fato para eles falarem quais são os métodos inovativos que eles colocam em sala de aula, professor do dia a dia, professor de escola pública, de escola privada, para eles falarem um pouquinho do dia a dia, para compartilhar o conhecimento deles com a gente também, e de repente alguma prática que ele Não utiliza sei se ali, eles vão, que não, vocês porque, né, podem eles fazer, têm podem, receio, né? Eles têm receio. Não é alguns têm igual nós que receio, fala assim, mas é isso, estamos aqui, vamos resolver. não, mas eles são professores que vale a pena de É fato a gente verdade. trazer, e em breve vocês irão conhecer esses professores, tá ok? Bom, Olha, gente, vou passar vai muito lá, rápido cara. nessa agenda. Não vou nem refletir sobre a live. Eu vou apenas comunicar as datas, ok? Muito rápido. Ok. Próximas É, lives, dia pessoal. 15 e 16 aí, nós vamos ter o evento do TID. Amanhã, dia 15, às 16 horas, eu vou estar falando sobre o novo currículo do educador. E que também, gente, assim, é muito interessante, mas não guardem expectativas para muitas perguntas, porque são apenas 17 minutos. E se aqui 2 horas a gente ainda fica para frente, imagina 17 minutos, né? Mas enfim, vamos lá. E dia 16 eu vou estar com a Roberta Guadanucci na Bubblegum, na escola dela, numa aula pública às 15 horas, falando sobre redes sociais virtuais. E a Maria Parlato com aprendizagem criativa, às 13 horas. Gente, eu acho que é às 13 ou às 14, mas ela precisava confirmar aqui para a gente na live, ok? Dia 19 de outubro, eu venho aqui com uma live e nós vamos ter convidados nessa live. Esqueci de comentar isso. Eu vou falar como aplicar as redes sociais virtuais na educação, principalmente com o processo de avaliação. Então, nós vamos estar aqui com convidados, nós vamos ter a Maria Parlato, o Benê Moreno, vamos ter a Vivi Avance, a Natália Madeiras. Então, qual é a ideia? Que vocês vejam a perspectiva de aplicação e o trabalho efetivo deles. Eles fizeram um curso e já montaram as suas expectativas e já estão trabalhando dentro das redes sociais. Então, aquela história de professor fala, nossa, para quê? Eu já tenho o Facebook, eu não preciso aprender sobre redes sociais. Não, gente, vocês estiveram no Facebook até hoje errado, inclusive eu, tá? Então, todo mundo no momento da reflexão, todo mundo para na aula, né, no curso, falar assim para mim, nossa, eu tô errada há mais de 5 anos. Eu falo, então, gente, ainda dá tempo de arrumar, ainda dá tempo. Então, assim, não percam que essa live vai ser incrível, hein, gente? No dia 21 de outubro, nós vamos ter o Natan Rabinovich com aprendizagem criativa na educação. No dia 23 de outubro, vamos estar com a professora Ana Maria de Grado com o pensamento complexo de Morin. Dia 26 de outubro, Adelson Mesquita com segurança cibernética na educação. Dia 28 de outubro, vamos estar com a doutora Elaine de Sá sobre mitos ou verdade sobre esquizofrenia. No dia 29, eu vou estar numa live com a doutora Cláudia Lopes pelo YouTube, falando sobre educação 4.0 no ensino inclusivo. No dia 4 de novembro, eu vou estar com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0. E no dia 4 e 5, eu vou estar aí realizando uma formação para educadores junto a uma escola em alguns parceiros, dia 4 e 5, uma formação que vai ser incrível, gente. É muito esperançoso quando você é isso, porque você fala, puxa, né, eu vou poder levar algo legal para os educadores, eu tenho certeza que eles vão gostar. Elton Madeiras, beijo no seu coração. Dia 11 de novembro, nós vamos estar com o Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal, falando sobre AD, tutoria. Gente, vai ser fantástico. Tudo aquilo que vocês perguntaram para mim no curso de redes sociais. Gente, o Leonel, o cara é fera. Essa live dele vai acontecer no dia 11, só que vai acontecer às 14 horas. Devido ao fuso horário, tá? É um horário meio ruim, é 1 hora só de live. Gente, é 1 hora. Gente, é 1 hora, ok? 1 hora. Então, são 60 minutos. Então, assim, nós vamos tentar fazer a live e ela vai estar ao vivo, vocês podem assistir. À noite, porém, quando for às 21 horas, eu e o Alex vamos abrir a live, vamos fazer algumas reflexões, vocês vão assistir essa live novamente, podendo entrar com comentários, porque ele já se disponibilizou a responder, e eu e o Alex também vamos estar entrando com umas reflexões e juntamente com a interação de vocês. No dia 16 de novembro, vamos estar com o Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. Dia 18 de novembro, vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria e rede e relações étnico-raciais na escola.
Dia 23 de novembro eu volto com uma live com o Alex falando sobre educação 5.0, a parte do socioemocional envolvendo pais, alunos e escola, ok? A tríade, a colaboratividade. No dia 25 de novembro, voltamos aqui com a doutora Elaine de Sano, falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em contraponto com aquilo que nós vimos na live com a Maria Eugênia Beninsky, que vai ser fantástico. Gente, tem muita pergunta sobre isso. A gente sabe que o pessoal adora fazer pergunta. E, Alex, eu esqueci de falar que no dia 2 de dezembro, que é uma quarta-feira, nós vamos ter uma live sobre educação 6.0 comigo, que eu acabei de ver, eu esqueci. Gente, me perdoa, realmente esqueci. Assim como o Alex, nós vamos precisar estar revendo aí a data do curso de educação 4.0. Nós vamos ter que passar esse curso para o dia 19 de novembro, gente, que é uma quinta-feira, porque no dia 17 de novembro, que é uma terça-feira, vai estar começando o curso do Igor, tá? E é no período da noite. E o meu curso de Educação 4.0 vai ser à noite. Então, nós vamos ter que mudar, inclusive, a postagem. Eu peço desculpa para vocês. É que, enfim, na hora de fazer o rearranjo do horário, tudo que tinha que ser à noite, estão me pedindo os cursos à noite, então não faz mais sentido eu estar fazendo à tarde, tá? Então, nós vamos mudar para o dia 19 de novembro, mas eu vou estar acertando esse post de informação para vocês. Alex, fala sobre os cursos muito rápido. Maravilha, vou falar sobre os cursos que estão em andamento. Então, os que vão ser lançados, tá ok? Dia 27 de outubro, curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato. Dia 17, o curso as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino com o Igor, no dia 17. E o da Carla, de Educação 4.0, migrou para o dia 19. Pessoal, acabou nosso tempo. Gratidão por vocês terem assistido a live aí junto com a gente. Brigadão aí por ter aceitado esse convite. Que isso, Carla, obrigado a vocês. Maravilha. Nós Carla, vamos brigadão. aquela live contundente que vocês estão querendo que a gente ponha aqui, nós vamos arrumar até um nome legal, tipo perspectivas educacionais. Uma nova visão. Olha que tema dessa live. Que legal. Live. E nós vamos chamar umas pessoas total. Assim. Olha, ele sinta-se já convidado para esse dia, porque o negócio vai render. Maravilha, conta comigo. Tem que ter intermediador e tem que ter aquele botãozinho assim no meu mouse para segurar o microfone. Professor, acabou seu tempo. Vai ser bem assim, gente. Vai ser tipo os programas de rádio, né? Quando tá naquele debate, aquela coisa fervendo, a chapa tá quente, um puxa, olha, pessoal, acabou o tempo, 1 minuto, você tem 1 minuto de argumento. Vai ser assim, gente. Vou planejar isso daí com Alex e Elis, você já sinta-se convidado. Obrigado. Opiniões divergentes, mas que se convergem? Nós vamos arrumar um nome assim. Olha, o pessoal que gosta disso, ó, Elton Madeiras que tá aí, a Val Muniz que falou, a Natália também, Maria Parlato, tá faltando o Benê Moreira. Gente, nós vamos fazer um esquema aqui que vocês vão ver. Nós vamos arrumar até pessoas para fomentar, para ajudar a gente a abrir essa escola. Vocês vão ver, gente. Na hora que eles escutar a gente falar, meu Deus, de onde saiu essa gente? De onde eles vieram? Bom, gente. Vamos lá, pessoal. Quero agradecer. Brigadão. Pode agradecer, cara. A presença de vocês aqui na live. Essa live foi tudo de bom. Alex, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Elis, foi fantástica essa live. Então é que nós vamos voltar. Viu? O pessoal gostou muito, tá? E, gente, muito obrigado. Que vocês tenham aí uma boa semana, um restante de boa semana. Quem puder, assista a programação, esse encontro de pesquisa da PUC, vai ser interessante, vai ter certificação, a gente sabe que precisa. E, enfim, a gente vai estar se vendo aí de novo agora, oficialmente no canal da Classmaker, no dia 19, que é a segunda-feira, ok? E na sexta-feira a gente se vê com a Roberta na Bubblegum, através do Instagram, ok, gente? Então, um beijo no coração de vocês, descansem bastante, estamos num período bem agitado agora, outubro, semana do professor, que era para descansar, tá vindo um monte de coisa, tá todo mundo trabalhando. Então, assim, gente, vamos manter o coração aberto e aquilo que eu falo sempre, sejam inspiração e não transpiração na educação. Não é isso que a gente quer, tá? Não é isso que a gente precisa. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão, Elis, gratidão, Alex, e gratidão ao nosso público da Classmaker, sempre fiel e que assiste a gente, e que adora ver um bate-boca também aqui, né? Adora ver a coisa pegar fogo. Mas, gente,
Muito beijo. A Mariângela também. Mariângela está aqui também. Mariângela, um beijo no seu coração. Espero que você possa depois estar entrando novamente no curso para poder fazer. Pessoal, beijo, boa noite. E a gente se despede. Ficamos por aqui. Alex, se despeça, a Ellie se despeça do pessoal e vamos encerrar. Ok. Vou me despedir, já passo para você, Elis. Pessoal, eu estou colocando aqui rapidamente, ó, o endereço do YouTube da Classmaker Educação para vocês conseguirem acompanhar e também o nosso site. Acabei de colocar no nosso chat, ok? Mais uma vez, gratidão a todos vocês que assistiram em tempo real, a você que está assistindo nesse momento a gravação do vídeo. Brigadão, Elis, brigadão, Carla, brigadão, Universo, obrigado a todos vocês. Tô falando que a gente está aqui na CBN para fazer um bate-papo sobre a política educacional. Essas pessoas gostam de ver o circo pegar fogo, viu? Legal. Se despede, mas então, brigadão para todos vocês aí, e a gente se vê na próxima live, e é claro, sempre trazendo temas para vocês que vocês vão utilizar no seu dia a dia, com seus alunos, insights aí, justamente para a gente melhorar a educação. E vamos juntos que a gente consegue, tá ok? Sem muita polarização, né? A gente gosta de trazer de fato, a gente agita, mas a gente agita de forma consciente. Não é aquele oba-oba que quer tampar o sol com a peneira. Não, é consciência mesmo, é consistente, tá ok? Com você, Elis. Obrigado mais uma vez, Alex. Obrigado, Carla, Classmaker, professores que de toda parte do mundo que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um momento de convergirmos uma forma de pensamento, divergência de ideias para novas formas criativas de ensino-aprendizagem, e vamos mudar esse mundo através da educação. Fiquem bem, se protejam todos, vamos passar e vamos revolucionar. Eu creio que daqui a 20 anos, 30 anos, vamos assistir de novo esses vídeos, vamos dar gargalhadas e vamos ver quanto que a gente já mudou nesse novo cenário de educação. Então, essa é uma mensagem para o futuro, para as minhas filhas, para aqueles que vão assistir isso no futuro. Como que nós fizemos parte desse processo de mudança. Muito obrigado, estou à disposição para mais um bate-papo e agradeço. Até a próxima, pessoal. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.